Oi, então vamos recomeçar em algum momento. Só 2 avisos, tá? A recreação termina às 6h30. Tá? Então, provavelmente a gente vai estar no meio da roda de conversa. Espero, não ainda na mesa redonda. Tá? Mas termina às 6h30. Então, trazer as crianças para cá, elas podem ficar aqui, não tem problema. Tá? Mas às 6h30 a gente precisa liberar o pessoal. A outra coisa é as meninas trouxeram um gibi, Dona Ciência. Se alguém ainda não ganhou, elas estão ali atrás. Tá? Eu dou o meu, tá? Ok? A gente vai dar um início, então, em algum momento, a nossa mesa de redonda de hoje. Tá? Então, isso foi uma demanda que nos trouxeram, uma sugestão de incluir essa discussão, tá? Porque não é algo que era abordado anteriormente pelo nosso grupo, a questão de mães e pais cientistas com filhos com necessidades especiais. Não sei se esse é o termo correto. E, como sempre, a nossa troca de experiências. A gente está com alguns percalços eletrônicos aqui. A Rossana, que é do Parenting Science. Eu vou apresentar a Rossana, e aí ela apresenta as outras pessoas. Então, só deixa eu achar a Rossana. Só uma informação à parte, Rossana foi minha colega de colégio, então nos conhecemos em 2º grau, não dá para dizer porque isso não existe mais, né? Então nós somos colegas de colégio desde sempre lá em Erechim. Mas 2º grau é muito velha, né? Então a Rossana é graduada em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em neurociências também pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período no Departamento de Farmacologia da Universidade Autônoma de Madrid. É doutora em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período na University of California, em San Diego, e é pós-doutora em Engenharia Biomédica também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua como professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Campus Litoral Norte. É pesquisadora nas áreas de neuro-oncologia, oncobiologia e inflamação crônica do sistema digestivo e como membro do Parenting Science. Então, se vocês me acompanham, vocês sempre me veem falar aquela frase que não dava para botar a certidão de nascimento no Lattes, foi ela que falou. Não está aqui, mas ela é a fundadora, como é que eu digo, do Maternidade Consciência, que ela apresentou ano passado para a gente. E ela é mãe da Lara e da Marina. Então, ela vai coordenar os serviços aqui agora. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Como já fui apresentada, eu não vou falar muito sobre a nossa temática, vou deixar para os nossos convidados falarem isso, mas o que eu queria falar só para vocês é que, assim, talvez algumas pessoas não se identifiquem com o que a gente vai estar falando aqui, mas, de qualquer forma, é essencial que cada um de vocês entenda, tá? Mesmo se vocês não tiverem uma história pessoal a ver com isso. Porque se eu tenho um filho com deficiência, isso não é um problema meu. Isso é uma questão social, então todos nós de algum ou estaremos. Então eu acredito que seja até uma obrigação de cada um de nós entender um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho uma história pessoal de ter uma filha que tem alguns cuidados a mais, ela precisa de uns cuidados especiais. E eu tenho contato com muitas e muitas mães que têm filhos com deficiência. E assim, em relação à carreira, é um empecilho, vamos falar, um empecilho para algumas mulheres, realmente. Eu tenho amigas, por exemplo, ou conhecidas que elas precisaram largar a carreira acadêmica porque elas precisavam, de alguma forma, estar mais presente com o filho e não conseguiam fazer isso. Então, elas largaram a pós-graduação, nunca mais voltaram para a pós-graduação, têm vontade de voltar, mas não sabem como que elas poderiam fazer isso. Dentro do que a gente discutiu hoje de manhã também, que tem um pouco a ver com carreira acadêmica na área privada, eu conheço casos de pessoas que também tiveram que largar a carreira acadêmica em universidades privadas, porque, por exemplo, a mãe tinha um filho que precisava de consultas constantes e a universidade deixava ela apresentar apenas um atestado por ano. O resto dos atestados ela tinha descontado no mês, então vocês imaginem uma pessoa que é a única cuidadora do filho, porque o pai abandonou a criança, e ela precisa levar o filho pelo menos, no mínimo, uma vez por semana para uma terapia em horário comercial. E ela tem isso descontado do salário dela, e ela tem um número máximo de faltas de atestados que ela pode mostrar por mês, mesmo
que ela tenha isso descontado do salário. Então, vocês imaginem a situação de uma pessoa dessas, que é a única cuidadora do filho e que tem que largar o emprego por causa disso. Né? E vários outros relatos, então acho que, de repente, vocês vão aprender um pouquinho mais ou vão até se identificar com alguns dos relatos de hoje. Eu vou, primeiramente, chamar aqui a Júlia, que é professora da Unipampa. Vou deixar para você apresentar o seu filho. A Júlia é graduada em fisioterapia, professora da área de bioquímica, né? Da área de bioquímica. É professora da Universidade Federal do Pampa, da Unipampa, lá de Uruguaiana. E tem doutorado em ciências fisiológicas, né? E é mãe de um menininho de 8 anos. 8 anos? Então tá. Vou deixar a Júlia falar primeiro, depois os outros convidados em sequência. Olá, boa tarde. Bom, eu quero iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema, porque, na verdade, a gente tem que tornar visível quem é invisível. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio para começar a nossa conversa. Vou falar de uma maneira geral de alguns pontos que eu considero importantes, mas, inicialmente, queria agradecer realmente o convite. Na verdade, eu acho importante fazer um comentário. Quem teve esse insight foi meu marido. Nós dois somos professores da universidade e ele escreveu para a professora Pamela, falou: Pamela, não seria um excelente tema? E Pamela, acho que conversou contigo e tal, e veio um convite. E esse convite veio para ele e eu fiquei super feliz. Ele falou assim: não, esse convite não pode ser para mim, esse convite tem que ser para você. E ele escreveu um e-mail retornando isso e dizendo: olha, a pessoa que tem que estar representando a família é a mãe. E por isso que eu estou aqui. Tá? Bom, então, existem inúmeros desafios, mas a gente vai começar falando um pouquinho. Só passar o meu. Se eu sei passar, né? Falando o que é pessoa com deficiência. Bom, a gente tem uma legislação para isso, e essa legislação diz que é aquela pessoa que tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que ela tem algumas barreiras para a interação. E isso pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. E isso em igualdade de condições com as demais pessoas. De alguma maneira, essas pessoas têm que estar inseridas nessa sociedade para que essas barreiras adicionais sejam amenizadas e elas tenham condições de igualdade. Bom, a partir disso, eu quis trazer esse conceito e explorar isso de pessoa com deficiência, porque é esse o nome que é dado. E esse é o nome que tem que ser falado na minha maneira de ver. O meu filho, ou filhos de outras mães e outros pais, ele tem uma deficiência. E não é um demérito isso. Tem que ser falado o nome que é. Isso é importante porque, em termos legais, em termos de reconhecimento, a gente tem que chamar de um nome só. Isso é a minha opinião. Tá? Bom, e quem são essas pessoas com deficiência? No Brasil, a gente tem 24% da população com algum tipo de deficiência ou deficiências associadas. E é muita gente. São cerca de 45 a 46 milhões de pessoas que são invisíveis. Talvez, se vocês fizessem um exercício, quantas pessoas na sua graduação ou no seu convívio pessoal, lá na sua infância, tinham alguma deficiência que você conhecesse ou que você participasse da vida social dela? Difícil, né? A maioria não tem. Porque essas pessoas foram e são invisíveis até hoje. Com essa legislação toda que vem do tempo, se tem melhorado um pouco essa visibilidade. Mas nosso papel aqui também é esse hoje. Então, essas pessoas existem, elas são cidadãs e precisam ser respeitadas como tal. E eu fiz questão de colocar um pouquinho, mais especificamente do autismo. O Enzo, nosso filho de 8 anos, tem TEA, transtorno do espectro autista. E, para vocês terem uma ideia, o último CDC americano, ele aponta 1 para 59 nascidos com autismo. É uma enormidade de gente
que está dentro de um espectro, ou seja, desde crianças, adultos, extremamente comprometidos a altas habilidades. Então, é um espectro. Tem muita gente diferente, um é muito diferente do outro, como nós somos cada um diferente do outro. Mas no Brasil se estima, não temos dados, se vocês forem ver, isso aqui é um estudo de prevalência mundial de estudos. No Brasil só tem uma pontinha, um estudo só, que fez numa cidade uma prevalência. Mas mais ou menos acompanha a média mundial. Isso equivale mais ou menos a 2 milhões de autistas no nosso país. E isso tem que estar em algum lugar, isso tem que estar dito em algum lugar e tem que estar acolhido em todas as instâncias da sociedade. Bom, qual é a diferença de criar, né? De ter filhos típicos e atípicos? Bom, o seu filho, na maior parte de vocês aqui, nasceu, tal, ele precisa de escola, você está preocupado com a aprendizagem dele, com o desempenho, né? Nessa nossa sociedade o desempenho ainda é muito importante, com a evolução dele na escola, se ele ganhou tal medalha, etc. Você está preocupado com o lazer, que isso faz parte da vida, cultura, esporte, viagem, saúde, tudo bem. Qual é a diferença sua para a minha e dos colegas que têm algum filho com algum tipo de deficiência? Bom, a nossa diferença é que a gente tem isso tudo a mais. Então, esse aprendizado não é a mesma coisa. A escola não é preparada para esse indivíduo. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha. Temos legislação que faz a inclusão dessas crianças, o que foi um ganho extraordinário, ao meu ponto de vista. Mas a criança estar na escola não é estar incluída na escola. São coisas completamente diferentes. Então, pessoalmente, a gente adotou algumas estratégias que eu acho interessante comentar, que comentávamos antes. Você pode ir para o embate ou você pode ter uma estratégia mais educativa. Bom, vocês imaginem que, embora o meu espírito de embate seja muito grande, porque acho que quem tem uma causa de luta isso aflora, a gente não. Vamos fazer uma forma educativa. Porque o que tem nessa sala de aula? As mães, os pais, reunindo-se. Tem um menino doente. O que ele tem? O que a gente vai fazer? Ele não fala. Então, a gente tornou uma estratégia bastante eficaz, pelo menos eu gostaria de comentar. A gente se reuniu com os pais e fez uma mini palestra. O que é autismo? O que é uma habilidade maior ou menor? O que isso traz de bom? Porque, sim, as crianças que têm contato com outras crianças com algum tipo de deficiência têm melhor desenvolvimento. E a gente conseguiu explorar que o contato, estar num ambiente diverso, era muito melhor para aqueles típicos até do que para os atípicos. Porque para o meu filho estar numa sala de aula é um sofrimento para ele, muitas vezes. Porque ele bota a mãozinha no ouvidinho assim, e é muito barulho, é muita informação. Então, eu acho que desenvolver estratégias de acolhimento e de fazer com que as pessoas entendam, acho que é um ponto interessante. Além da questão escolar, tudo, lazer, ninguém está preparado. Eu vou no shopping, as pessoas querem ajuda, precisa de alguma coisa, ou tem certeza que não está acontecendo nada, porque não estão acostumados. As pessoas têm que olhar e têm que enxergar a pessoa com deficiência nos lugares, em todos os lugares, para ela ser reconhecida. Ela não pode ser invisível, tá? Mas isso, claro que depende de cada família, depende de N fatores. Só que a gente não pode esquecer que a parte da saúde aqui pesa um pouquinho mais. Tanto na questão, é uma peregrinação, basicamente. Se vai para todos os lugares, ainda mais para tipos de transtornos que não se conhece muito ainda, se tem bastante falta de informação, na verdade. E se tem terapias maçantes, como a terapia ABA, no caso, que são pelo menos 40 horas por semana, e que a gente está 24 horas envolvido nessas questões. Mas, só para contextualizar que realmente não dá para... eu não estou querendo comparar, nem dizer que é mais ou é menos, em hipótese alguma, porque uma coisa que a gente não gosta é vitimização, tá?
Mas, de qualquer maneira, é diferente. É uma forma diferente que a gente aprende a viver de forma diferente. Além disso, uma barreira maior que eu considero, pelo menos, chama-se preconceito. Talvez, com a fala anterior, isso fique bem contextualizado. Eu sou branca, loira, tenho um poder aquisitivo bom, e eu nunca na minha vida, pelo menos, senti algum preconceito até ter o meu filho. E aquilo foi um choque. Porque eu falei, como que as pessoas das minorias, né, negros e outros, conseguem viver todos os dias com isso? É insuportável. E aí tu começas a reconhecer nas outras minorias que você também é minoria. E você faz uma coisa chamada pertencimento. Você tem que saber e pertencer àquele grupo. Só que não é só pertencer ao grupo. Eu sou mãe de criança com deficiente. Eu sou mãe de autista, então eu defendo a causa. Não, eu defendo todos. Qualquer minoria é minoria. Não importa se é um negro, se é o deficiente ou quem seja. Porque o preconceito é igual. Igual no sentido da palavra. As pessoas têm preconceito das coisas. Bom, passado esse baque todo, né, escola que nega a matrícula, que não deixa você... Bom, você tem que ser um pouco corajosa, assim, no sentido de, vai negar a matrícula? Ministério Público. Porque a gente tem condição de fazer isso. A gente tem condição porque a gente tem conhecimento. Mas eu tenho certeza que inúmeras mães não têm a mínima noção que têm direito a isso. Então, será que eu posso ajudar de algum jeito? Bom, a gente também desenvolveu algumas estratégias para isso. Mas, o que acontece? Diante de todo esse quadro, como que nos vem? E como que eu ouço isso? Você é uma heroína. Você é uma mãezinha especial. Você foi uma escolhida por Deus. Gente, não, para, não é isso. Eu não sou isso. Isso não pode se perpetuar. Isso aqui é um estigma que querem dar para as mães ou pais de filhos com com deficiência. E eu não sou uma heroína, eu sou igual a você. Só que o meu cromossomo, sei lá o que aconteceu lá, porque eles não sabem do direito do autismo, é um fator genético, é um fator ambiental. E eu tenho um Enzo, e ele é meu filho. Então não me vejam como uma heroína, nem uma mãezinha santa especial. Não sou isso. Eu não sou heroína, não sou santa. Eu sou uma mulher, primeiro de tudo. É muito importante isso. Antes de eu ser mãe, eu sou uma mulher. E muitas vezes quem tem filhos com deficiência acham que você só é mãe. Você nem gente é. Você é mãe. Não, eu sou uma mulher. Eu tenho meus desejos, eu tenho minhas vontades, eu tenho minha profissão. Eu sou Júlia antes de ser mãe do Enzo. Eu sou mãe dele com todo orgulho do mundo e vou continuar sendo. Mas eu também sou cientista. Então, o fato de eu ser mulher e ser mãe não exclui a minha capacidade, de ser cientista, porque eu já era. Então, eu sempre comento que, além do Enzo, eu tenho outros filhos, sabe? Eu considero os meus filhos científicos e considero como se fossem meus também. Vão para o mundo. Talvez o meu vá para o mundo de uma maneira diferente, o biológico, né? Mas isso é importante que fique bem claro, porque a gente não pode ser só mãe. Mãe é uma parte de mim. Muito importante, mas não é a única. Bom, nessa minha maternidade atípica, será que tem alguma mudança na minha trajetória acadêmica? Eu poderia falar aqui sobre autismo, sobre várias outras coisas envolvidas a isso, mas eu quis puxar um pouquinho para a área acadêmica, científica, que é o tópico aqui. Bom, provoca alguma mudança na trajetória? Eu estou falando de uma forma pessoal, mas eu tenho relatos de outros, enfim. Sim, o perfil muda. Muda, não adianta eu querer ser o que não é possível nesse período de tempo, ou por um período maior, ou pela vida toda. Eu vou ser o que é possível.
porque a minha competência não me impede disso. Mas muda o perfil. E muda a perspectiva, mas a gente não muda todo dia a perspectiva do que a gente quer ser? Não é diferente. A diferença é que a minha mudança de perspectiva é por um motivo, a sua pode ser por outra. Por um marido, por sei lá quem. Agora, existem diferenças. Por exemplo, eu não posso me ausentar há muito tempo. É a realidade, eu não posso, como talvez outros não possam por outros motivos. Não é bom que eu saia da rotina. Não é bom para o Enzo e não é bom para a família. Então, para eu estar aqui hoje, é todo um esquema de guerra que eu chamo. É basicamente assim uma logística fenomenal. Mas, de qualquer maneira, isso aqui muda. Eu não posso ficar lá, ir para Madrid e ficar o ano todo se eu quiser. Bom, levando tudo, né? Gato, cachorro, papagaio, mas enfim, muda a perspectiva, tá? A capacidade de interação, eu percebo que muda. Como o teu tempo não é administrado da mesma forma, embora, na minha visão, eu não sem falsa modéstia, eu administro super bem, porque o que eu faço com o plus que eu tenho que fazer é muito eficiente. Eu acho que é uma forma adaptativa, a gente faz de tudo, gente, dá para adaptar. Só que a minha perspectiva é uma. A Júlia, que lá atrás, que não tinha filho, pensou há 20 anos, não vai ser a mesma agora. E não vai ser, talvez, para todo mundo. Mas eu tenho essa consciência. Não é uma frustração, em absoluto, porque eu sou super contente com o que eu faço. O que eu faço super bem feito. Agora, impacta na produtividade? Bom, o Enzo nasceu em 2010. Eu acho que é porque eu sou meio maluca, assim, não mudou. Eu sei lá, eu me atropelo, vou continuando, vou fazendo. Manteve-se, mas impacta no sentido que talvez eu pudesse muito mais. Mas também não fico me cobrando, não. Eu estou super contente. Cada artigo que sai, a gente estoura um champanhe, está tudo resolvido. Então, eu quero produzir ciência de qualidade. Ela vai demorar o tempo que tiver que demorar. Mas, graças a Deus, tem dado certo. Agora, dificulta buscar fomento? Claro. Você não compete de igual para igual. Não compete. Porque, hoje em dia, a nossa forma de conseguir fomento é quantitativa. Né? E isso é quase assim uma cova dos leões. O pessoal não querendo... Então, eu acho que dessa maneira como e como é para todos, aí eu estou incluindo assim, de uma maneira bastante especial, porque eu não vou conseguir, talvez, chegar nesse nível de produtividade que uma colega que tem filhos também, mas que não tem essas mesmas necessidades que o meu tem. Paciência, só que daí, o que acontece? Isso é um ciclo. Você não ganha dinheiro, aí você não produz, você fica lá, aí depois que tu caiu naquele pedaço ali, você não sai de lá nunca mais. Porque como é que tu vai conseguir dinheiro se tu não consegue produzir 500 coisas? Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas perspectivas e principalmente um pouco sobre algumas sugestões que eu acho que seriam justas, tá? Mas sim, impacta e não existe uma escolha entre ciência e maternidade, o que eu comentava hoje pela manhã. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou cientista, eu sou essa pessoa. Não existe dissociação das coisas. Talvez em algum momento, se meu filho quando ele requer mais paciência, as outras coisas vão esperar mais um pouquinho. Quando ele estiver legal e estiver mais independente, talvez eu consiga um pouquinho para outras, mais para outras coisas. Então, não tem como dissociar maternidade e ciência. Eu não sou duas pessoas, eu sou uma só que faz um monte de coisa. Então, a maternidade, e principalmente a maternidade com crianças com deficiência, ela não inviabiliza o meu cérebro. Eu não sou menos por causa disso. E nem a minha capacidade de pensar, perguntar e fazer ciência. Eu posso fazer de outra maneira ou com outra velocidade. Mas a minha inteligência ninguém tirou, porque eu fiquei mãe. Ok? Bom, e o que a gente precisa para essa maternidade atípica sair desse limbo da inexistência? Bom, primeiro, essa é uma iniciativa que faz isso, mas a gente precisa de visibilidade.
existe um monte de gente com uma enorme capacidade, ou trabalhando nas condições que são possíveis, mas que não existe. Não existe nem dado disso, eu acho, né, Fernanda? E não existe nenhum... eu catei para ver, não achei. Em nenhum lugar do mundo eu achei isso. Mas essas pessoas existem lá no Brasil. Quantos milhões? É possível que só tenha gente aqui. Então, eu acho que começa por identificar. As pessoas têm que ser identificadas, porque o apoio não pode ser o mesmo. O acolhimento não pode ser acho que tem que ser diferente, na minha opinião. Então, reconhecer isso, reconhecimento, e claro, cada família lida com a deficiência de uma maneira. A gente sabe que existe períodos, primeiro você fica de luto, né? A psicóloga pode me corrigir, aceitação, etc. Tem tudo, todo mundo passa, só que passa no seu tempo. Você não pode querer obrigar o outro a lutar da mesma maneira que você. Ou, pela sua personalidade, enfim, você faz de um jeito ou de outro. Então, existe esse espaço que tem que ser dado. Mas tem que ter espaço para as pessoas que já estão na fase de dizer, opa, olha, não vejo nenhum problema de deficiência. Não tem problema nenhum de eu falar essa palavra. E o meu filho tem deficiência e eu preciso de apoio. Eu não tenho problema de falar isso. Talvez outras pessoas já não estejam nessa fase. Mas eu me considero nessa, pelo menos. Então, a gente precisa de apoio da comunidade científica. Não dá para, na reunião da pós-graduação, você está lá e as pessoas fingirem que não sabem da tua realidade. Não dá mais para aceitar isso. Porque todo mundo sabe. Imagina, Uruguaiana, o tamanho da cidade. Tá? E eu não quero, e meus colegas me apoiam nisso, tenho certeza, vitimização. Não estou aqui para isso. Eu sou mãe, eu sou mulher, sou cientista. Não preciso que tenham pena, de maneira alguma. Agora, o que a gente quer é o que todo mundo quer, a balança. A gente quer o equilíbrio entre família e profissão. Mas para a gente ter esse equilíbrio, a gente precisa de apoio, não disso. Para que você vai se meter em pesquisa? Vai cuidar do teu filho? Isso aqui está entre aspas, é porque eu já ouvi. Deixa isso para lá. Teu filho é mais importante, olha as prioridades. Como se eu não estivesse priorizando. Meu filho, o que é isso? Quem decide minha vida? Sou eu. E jamais quem diz quem é prioritário ou não, ou se o quanto que eu faço é melhor ou pior. E ainda tem, ela está usando o filho como desculpa. Não pode vir na reunião, mas ela está usando o filho. Você acha que eu vou usar algum argumento? Não tem nem contra-argumento quanto a isso. Mas você entende que essa fala, ela é mega preconceituosa, ó, tá claro? Só que isso oprime. Oprime quem se deixa oprimir, eu não. Mas, por mais que não me oprima, porque calado eu não vou ficar, machuca. E aí tu fala, meu Deus, se eu estou no âmbito de uma universidade, neste nível de conhecimento, e eu ouço isso, eu não quero estar na pele das mães que não têm a mesma condição que eu. E eu não posso achar isso normal. E não posso me deixar de solidarizar, porque isso não é impossível. Eu sou humana. E eu não quero que me tratem como café com leite. Eu botei ali... Sabe aquela brincadeira? Tu é o café com leite? Não está valendo? Tipo, essa proteção, vamos dizer assim. Não é isso que eu preciso. Eu preciso de apoio. É diferente. Você apoiar não é você proteger ou vitimizar ninguém. Não é isso que queremos. Então, algumas sugestões eu deixo para a gente depois discutir. Primeiro que existe uma legislação que nos protege no sentido de redução de carga horária. Eu e meu marido temos essa redução de carga horária. Embora a gente tenha essa redução de 25%, cada um, mesmo sendo o mesmo filho, que nem todo mundo consegue, né? Mas, enfim, a gente teve essa avaliação e foi pertinente. Cada universidade decide como é essa redução. Então, depois de conseguir isso, que eu acho que foi um processo super fácil no nosso caso, realmente foi uma coisa muito... entregar o papel e lá
fazer a perícia médica, pronto. Dentro da universidade você tem gente, não, você tira da sua pesquisa. Tira lá do não sei o quem que disse que tem que ser tirado da onde? De onde que você está me dizendo isso? Então, depois de você ganhar um direito, você tem que lutar de novo. Tudo bem, vamos lá. Como a gente é uma universidade pequena e um campus pequeno, é mais fácil o manejo disso, porque não fica assim apapelada, perdida numa coisa gigante. A gente consegue resolver mais fácil, mas em nenhum momento eu precisaria ter que voltar a um direito adquirido. Então, ter que fazer esse jogo de cintura, né? Então, a pontuação, além da redução da carga horária, acho que a nossa pontuação em editais não pode ser a mesma. Então, a gente até ficamos discutindo e tinha algumas sugestões. A porcentagem de redução de carga horária que você tem poderia ser um adendo para a sua pontuação, de alguma maneira. Não sei, é uma ideia, não tem nenhum respaldo assim, de conta, não fiz nada para isso, mas tem que partir de algum ponto. Tá? E eu acho que mais importante, a gente existe e a gente tem barreiras adicionais, sim. Não estamos aqui para escondê-las, pelo contrário. E o motivo de eu estar aqui é esse mocinho, o Enzo. Ele já tem 8 anos e esse cara aqui é o Frank, que é importante que eu fale, a maior parte esmagadora das mulheres são sozinhas. Pouquíssimas pessoas têm um marido ao lado depois que descobrem uma deficiência no filho. E, graças a Deus, esse não é o meu caso. Obrigada. Obrigada, Júlia. E eu tenho que falar que eu enviei um e-mail para o Frank convidando. E quando ele respondeu, eu cheguei a ficar emocionada, porque foi um e-mail lindo. Acho que se eu tivesse e-mail, eu colocava aqui só para mostrar. Foi um e-mail lindo. Ele falou que quem merecia essa oportunidade, que merecia falar, era você. Foi muito legal de ter esse reconhecimento. Então, dando seguimento agora, eu vou chamar o Inácio. O Inácio é professor aqui da URGS também, lá do Campus Litoral Norte, meu colega. Ele é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Biociências aqui pela URGS, né? Pela PUC. É doutor em Biociências, também pela PUC, e é professor do Campus Litoral Norte, lá da URGS, trabalhando no Seclimar. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite. E apesar de estar bem acostumado a falar em público, assim, né, de tantas palestras que eu tenho dado, essa acho que é a mais diferente, a que mais está me deixando nervoso, porque eu vou falar um pouco da minha vida pessoal. E num ambiente assim que, né, num encontro muito legal, assim, que quando eu conheci esse projeto, mesmo não havia questionário para as mães, para pais, eu fiz questão de responder como se fosse uma mãe, no final eu botei que eu era pai. E eu acho que sei lá, me sentia à parte, né, me sentia excluído, me sentia, né, achava que eu precisava lutar por isso também, então fico muito contente de estar aqui. Eu também gostaria de fazer outro apelo, outra reclamação. Dizer que a gente precisa adotar uma caneca, uma garrafa, aqui eu tenho minha água, aqui eu tenho meu café, que o plástico vai nos levar a um lugar muito ruim, já está nos levando. Faço um apelo que para o terceiro encontro, se não me convidem, se ficarem bravos, mas não usem plástico, né? As pessoas podem trazer suas canecas, vale a pena colocar na programação, traga sua caneca, 9 era copos, eu vi muito copo descartável, isso realmente é algo que a gente precisa começar a se acostumar, tá? Mas desculpem pelo... Eu trabalho com biodiversidade, né, e com animais marinhos, e as tartarugas e os golfinhos e as aves marinhas, quase todas elas que aparecem mortas no litoral estão cheias de plástico. Então, bom, então vamos lá. Tá. Eu gosto muito dessa frase, desse muro, dessa pichação, né, porque viver não cabe no Lattes. E realmente, né, que a gente, mesmo para quem não tem uma criança com necessidades especiais ou com deficiência, a gente não dá conta, né? Eu, antes de ter filhos, eu trabalhava 60 horas semanais no mínimo, às vezes 70, né, fim de semana, às vezes domingo eu não trabalhava, eu ficava culpado de não dar conta do recado. Então a gente, né, a vida acadêmica, ela realmente é muito onerosa, ela é muito dispendiosa de tempo, a gente precisa estar sempre correndo atrás. E quando eu resolvi ser pai, né, com a minha mulher, a gente
inicialmente não queria ter filho. A gente começou a mudar um pouco isso, principalmente puxado por ela, assim, para eu baixar um pouco esse ritmo, que foi muito bom, porque hoje eu tenho conseguido não trabalhar nos fins de semana. Um pouco por necessidade, mas também por opção. Então, minha vida com síndrome de Down começou quando a Luana nasceu, em 19 de setembro de 2015, tá? E a gente tinha feito todos os pré-natais, todos os exames, e não tinha nenhum indício de que ela pudesse ter alguma deficiência, né? Era uma preocupação que a gente tinha, sei lá, eu sempre como biólogo, e a minha esposa já tinha mais de 30 anos, a gente sabia que era uma possibilidade. Fizemos todos os exames, né, e no nascimento a gente descobriu. Ela nasceu e nas primeiras horas assim, de que eu participei do parto, tudo, quando estava lá trocando ela, eu percebi que ela tinha um jeito sindrômico, assim, não sei como, eu percebi as características, né, e fui falar com a minha esposa, e ela também concordou, a gente ficou desconfiado. Quando o médico veio falar comigo, ele me encontrou, ele teve que sair depois do parto e falar comigo, disse, olha só, Inácio, preciso conversar contigo. Aí eu falei para ele, não, já sei, a Luana tem síndrome de Down. Não sabemos ainda, temos que ver, uns colegas acham que sim, outros que não, mas não vão contar nada para a mãe. Vamos deixar para contar amanhã ou depois. Eu disse, não, a gente já conversou, eu sou biólogo, ela é veterinária, a gente já tem quase certeza que é isso mesmo, embora a gente tinha uma esperança que não fosse, porque ela não tinha aqueles... A gente foi para a internet, começar a procurar, eu não tinha muita convivência, aliás, quase nenhuma, né, com essas pessoas invisíveis, né? E a primeira coisa que eu pensei que a Luana ia morrer com 15 anos, sei lá, o preconceito que eu tinha, que quem tem síndrome de Down morre muito rápido. E aí, por sorte, a gente encontrou essa página, né, do Movimento Down, que trazia várias informações, e mostrava, né, quais eram as principais características e tal, e aí ela não tinha prega, não tinha os dedinhos separados, tinha só os olhinhos puxados e a orelhinha um pouquinho mais para baixo. E aí consultávamos uma geneticista, e 10 dias depois veio, né, o cariótipo, e eu como biólogo, né, não podia negar, e a gente... Mas já desde o nascimento, e depois de ler o Movimento Down, que falava a palavra que mais pipocava na cabeça, que era a estimulação. Estimular, e desde das primeiras horas e até hoje eu não parei de estimular a Luana, porque eu sei que, a gente sabe que hoje em dia, né, o ambiental conta muito mais que o genético. Então eu sabia que a gente que poderia fazer muita coisa, mas depois de ler, a gente sabia que a gente poderia fazer a diferença. Então a gente foi a fundo nisso. Então não vou falar, mas uma coisa que gostei desse infográfico, que mostra que alguns anos atrás, na década de 50, a sobrevivência era até os 20 anos. Uma pessoa com síndrome de Down não passava dos 20 anos. Atualmente passa de 50. Então a gente vê como as coisas vêm mudando, por sorte, para melhor. Então, são coisas que nos dão alento, né? E como a professora já falou, quem tem síndrome de Down tem um desenvolvimento físico, mental e intelectual mais lento do que as outras crianças. Eu grifei se pode ser porque eu duvido que não seja, ou seja, a gente sabe, quem convive sabe, né, que a pessoa tem uma deficiência. E, de novo, isso é difícil das pessoas acreditarem ou de entenderem, ou muitas vezes acham que a gente usa como desculpa. Então a gente teve a sorte também de encontrar a Kinder, que é um centro de reabilitação que tem aqui em Porto Alegre, com profissionais multidisciplinares em várias áreas. E com 3 anos a Luana começou a fazer terapia, né, de reabilitação, com terapia ocupacional, psicóloga, que também nos serviu muito, era um grupo, né, que nos servia para como se diz, para dar suporte à família, porque a gente realmente, né, fica perdido, não é o que a gente não esperava, e como é que tu vai lidar, então, né, tu tem que reprogramar teu cérebro, muda o teu norte, né, ou seja, completamente. E aí, então ela tinha terapia fonoaudióloga e fisioterapia, num grupo com outras crianças com famílias muito parecidas. E também encontramos a FAD, que é a Associação de Familiares e Amigos da Síndrome de Down, que tem um grupo no WhatsApp, onde a gente troca várias informações e a gente passa a deixar de ser invisível. Essas pessoas, elas estão ganhando visibilidade, o que é muito importante. E na Kinder, né, eles estão todo um serviço, a gente toda segunda-feira, nós moramos até hoje em Imbé, e toda segunda-feira, às 5 da manhã, a gente saía de Imbé para vir para Porto Alegre, para as terapias, voltava, então perdia toda a manhã, né, nessa função. Mas foi muito bom, porque a gente aprendeu muito e foi muito bom para a Luana, principalmente. Então, se tu puder dar um cliquezinho aqui enquanto eu falo.
A Luana corria, né? Nós corríamos para cima e para baixo. Em cada videozinho tu vai ver, eles vão passando enquanto eu vou falando. Pode clicar aqui. Bom, não faz mal. Né? A Luana fazia fisioterapia particular, né, com uma fisioterapeuta. Nós íamos na PAI 2 vezes por semana, também com uma psicopedagoga e a fisioterapeuta. Musicoterapia, aqui o grupinho da Kinder no centro, e natação. Então era uma correria, né? Imagina, né? Tira uma terapia, vai para outra, e assim vai. A gente, desde que ela nasceu, a gente não parou de estimular e de fazer terapias. A minha esposa era servidora pública federal, era funcionária do Seclimar, técnica administrativa. E quando a Luana nasceu, pode ir passando, né? A gente começou atrás de alguns direitos que a gente sabia. Trancou? Sou eu já me perdi. Só de ver ela, já me perdi. Agora trancou. Bom, a gente ficou sabendo que, por exemplo, os servidores estaduais, basta ter um filho com deficiência, que eles conseguem, como ela falou, né, explicou, entra um processo administrativo e consegue a redução de carga horária sem redução de salário. Aí, os servidores municipais aqui de Porto Alegre também têm o mesmo direito. Mas os servidores federais, a nossa lei para servidores federais, diz que tem direito horário especial sem redução de carga horária somente os servidores que têm deficiência. Ela não se estendia a dependentes, nem filhos, nem parentes com deficiência. Então, a gente precisou entrar na justiça. Então, aí as terapias, era uma coisa bem louca mesmo. Sai de uma, entra na outra, né? Nada aqui, né? A gente se atrapalhava, ia no lugar errado, chegava atrasado. A minha esposa trabalhava, então ela conseguia aquele horário que ela levava na terapia, ela, né, apresentava atestado, por sorte diferente de quem trabalha na iniciativa privada, ela conseguia, né, abonar essa falta. Só que ela tinha que sair correndo de um lado para o outro, levar depois para casa, voltar, e aí depois de muito tempo isso ficou muito ruim para a Luana, que não aguentava mais essa correria desatinada. Para minha esposa, né, para mim é muito fácil falar, mas realmente a mãe, né, se para mim foi difícil e é difícil, né, que falar da mãe que, né, que se dedica, né, acho que não descansa um segundo, né, não para de pensar um segundo. A gente ainda consegue desligar um pouco, né, em algumas instâncias. Então era uma correria. Então, vamos passar. Deixa eu ver se Só que para servidor federal não havia um projeto de lei de autoria do Romário que modificava uma frase a mais dizendo que estendia o benefício para os filhos. Então a gente foi buscar o primeiro passo, disse, não, tu tem que ir na junta médica da URGS, composta por 3 médicos, que eu imaginava extremamente qualificados. Bom, tá URGS, melhor universidade do Brasil, estamos tranquilos. A gente, como eu dizia, via correndo, fazia uma estimulação, todo mundo nos elogiava, dizia, mas a Luana tá ótima, né? Mas ela é bem fraquinha, ela tem um síndrome não bem fraquinha, né? Porque ela é muito inteligente, ela tem certeza, sabe aquelas coisas assim, que as pessoas não convivem, ou quando convivem com pessoas que não são devidamente estimuladas, que acabam tendo esse atraso, né, talvez potencializado. Então a gente vinha correndo muito, e a gente foi, com 7 meses, a gente foi na junta médica, e a Luana já, eu acho que de tanta terapia, de tanto trabalho, ela já sentava, né, que geralmente, como todos os portadores de síndrome Down têm hipotonia, geralmente as crianças são mais molezinhas e não conseguem sentar direito, mas a Luana já ficava firmezinha. E aí, nós todos felizes, pensando, bom, vamos conseguir a redução da carga horária, vamos poder respirar um pouco. A gente tomou um nocaute, né? Chegamos lá todos felizes e até hoje estou tentando me recompor desse soco. Porque os 3 médicos falaram que não foi verificado no momento a necessidade dos servidores exercer suas atividades em horário especial. Ou seja, eles diziam que a Luana não precisava, né? Continua assim como está, que não precisa, não tem porquê a mãe deixar, né, de trabalhar para se dedicar ao filho. Esse foi o recado que eles nos deram. Então a gente entrou na justiça, disse, bom, tudo bem, vamos atrás dos nossos direitos. Fomos na justiça e aí a gente recebeu a notícia. A rigor, o pedido autoral, amparado em princípios constitucionais e legais, pretende a criação via decisão judicial de uma bolsa deficiência. A gente se sentiu humilhado, né? Foi bem ruim isso para nós.
E ainda o juiz disse, não, vocês têm instituições que podem cuidar da filha de vocês, não precisam pedir redução. E, obviamente, citou, o pai também pode ajudar, como se eu não ajudasse, eu devia ter botado tudo que eu faço. Naquele tempo eu era diretor, substituto do Seclimar, eu tinha 8 alunos na pós-graduação, mais não sei quantos na graduação. E a gente decidiu, né, bom, pede tu a redução, porque o cargo administrativo, bem ou mal, fechou, né, saiu, no outro dia tu pode voltar a continuar. A gente, quem trabalha na pós-graduação e com pesquisa, também não desliga, está sempre devendo alguma coisa. A gente recorreu e a gente perdeu de novo, novamente, em 25 de setembro de 2016, a Luana já tinha 1 ano, já faziam 6 meses que a minha mulher tinha terminado a licença maternidade, a gente recorreu e perdeu de novo. E aí, em 12 de dezembro, a gente já tinha jogado a toalha, né, depois do golpe, né, o Temer acabou assinando a lei do Romário, né, e modificando a lei, dando amparo legal. Então a gente foi feliz de novo. URGS, olha só, vamos pedir horário especial, uma redução de 50%, porque a gente precisa 20 horas nesses anos iniciais, depois a gente, né, revê. E a URGS disse assim, vocês têm um processo judicial, saiam da justiça e a gente conversa. E aí a gente já não aguentava mais, a Luana estava quase surtando, minha mulher também, eu também, e a gente decidiu, em comum acordo, que ela se exoneraria. Então a minha mulher abriu, né, mão de um cargo público para poder se dedicar à Luana. E agora, né, isso vai continuar, porque eu estou muito. A minha mulher já está, são 3 anos, a Luana vai fazer 4 anos, e ela está querendo voltar a trabalhar. E eu estou disposto agora a enfrentar isso tudo de novo, porque eu vou pedir redução de carga horária sem redução de salário, porque as terapias não são nada baratas. Vamos ver como eu me saio dessa vez. Talvez por ser um homem branco, cis, não sei o que, eu possa ter alguma vantagem. Tá? E aqui um pouco para falar do impacto, né? Embora, como a professora falou, a gente é maluco mesmo, a gente é meio louco. Eu trabalhava 60, 70 horas semanais. Então, eu fui olhar meus papers, assim, eu não tenho uma produção muito grande, mas desde comecei a trabalhar, eu já tenho 43 papers publicados. E, embora eu tive os altos e baixos, né, por causa de colaborações, né, de trabalhos que a gente faz, essa loucura que vinha de antes, né, alguns trabalhos que saem depois de 3 anos mexendo neles, alguma coisa está sendo publicada. E principalmente porque quando antes a Luana nasceu, né, eu orientava... eu tinha o limite máximo de alunos, eu era diretor substituto do Seclimar e representava o Seclimar em outras instâncias. Eu tinha 7 alunos de iniciação científica, 2 monitorias acadêmicas, dividia um pós-doc com outra professora e tinha um projeto do CNPq e um da Transpetro. E aí, nos anos, né, hoje em dia eu fui fazer essas minhas, vi olhar os números, eu estou agora com 2 alunos e meio, porque 2 orientados e um coorientado, né, 1 aluno de doutorado, né, e eu vim diminuindo a carga, porque realmente a gente chega uma hora que não é super-herói, né, não é super ninguém, mas a gente acaba vendo que precisa, né, que a gente vai ficando mais velho, que as energias, né, não são as mesmas, e eu venho diminuindo o ritmo. Isso, acho que essa repercussão, né, esse número, principalmente de redução de alunos de pós-graduação, acho que daqui a 2, 3 anos, com certeza vai trazer um impacto bastante grande no meu currículo, né, então isso, né, vamos ver o que acontece. Também acho necessário a gente discutir essas questões de na pós, a gente tem a pressão de ter número de pontos para ser do quadro permanente ou não, né? E a gente às vezes é humilhado, né? Se tu não cumpre as metas, ninguém quer saber o que acontece contigo, ninguém quer saber, né? Azar é teu, são os números, e acho que a gente precisa discutir, sim, precisa, né, colocar isso em pauta, pelo menos para que as pessoas saibam que isso acontece, né? Se elas depois querem decidir que não vai se tomar nenhuma providência, tudo bem, mas acho que isso precisa ser discutido. Mas também nesse tempo, nesses últimos 3 anos, eu deixei de ir a congressos. O último que eu fui foi antes da Luana nascer. Né? Nunca mais reuniões técnicas, como participar de planos de ações ou reuniões temáticas sobre listas de espécies ameaçadas. Eu deixei de ir, porque realmente, né, ficar longe e deixar é bastante complicado. Agora que eu aceitei com um pouco de loucura, ir numa reunião em julho, agora em Santos, durante uma semana. Mas também eu acho que isso faz bem um pouco para a gente, né, voltar devagarinho e ver que existe vida, né? Também a gente precisa fazer um pouco para a gente precisa também não abandonar tudo, eu acho que é importante, né? Então, essas coisas, assim, acho que a gente precisa discutir, precisa ser colocado no papel. Tá? E agora eu tenho a segunda, né? A Maia já está aí,
né, para nos dar trabalho também, tanto trabalho quanto a Luana, que é essa menina aqui, que é super esperta, e eu acho assim, que nem ela falou, não, a gente não vê diferença nenhuma, a gente não precisa nos olhar diferente, a gente não é super nada. Eu, graças a Deus, eu sou ateu, então Deus não me escolheu para isso, não me escolheu para isso, eu tenho certeza, tá? Simplesmente foi, né, uma trissomia, né? A gente pode conversar sobre isso, acho que a maioria de vocês sabe o que significa. A gente tenta explicar para as pessoas, mas acho que a gente precisa desmistificar também e mostrar que com estímulo, né, e com cuidado adequado, não só dos pais, mas também da sociedade, sejam em políticas inclusivas, sejam em acolher os seus servidores ou seus funcionários que têm essas crianças, isso tudo a sociedade só tende a ganhar. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e a gente pode discutir algumas coisinhas depois. Obrigada, Inácio. O caso do Inácio é bem impactante, né? Foi uma honra a gente conseguir trazer para cá. Quando a gente pensou em criar a mesa, a primeira coisa que a gente pensou foi isso, a gente tem que mostrar esse caso que é extremamente injusto, né? Antes da gente passar para a próxima, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa aqui. Já que você falou, puxou a nossa orelha com razão, por causa dos copos descartáveis, é que a gente não se deu conta disso, porque como o serviço de buffet foi contratado, a gente não pensou no serviço de buffet, entendeu? Mas é um puxão de orelha que com certeza a gente tem que pensar nisso para a próxima vez. Então, como nós somos também um projeto colaborativo, eu vou passar aqui o meu bloquinho para que vocês possam dar sugestões, tanto sugestões de pautas, coisas da parte da manhã que vocês não conseguiram falar, que às vezes a gente não consegue falar pela limitação de tempo e a gente fica, eu acho que a gente tinha que fazer isso na pós-graduação, não sei o que, vai ficando. E aí quando a gente se reúne depois, algumas ideias a gente perde. Então anotem o que vocês têm de sugestões, pautas que vocês não conseguiram falar ou acham que não vão conseguir falar, e aí a gente vai discutindo isso depois. Podem ir passando por aí. Não sobre a mesa de agora, sobre a mesa de agora a gente discute depois. Só não sei se o Inácio vai conseguir ficar, né? Que talvez ele tenha que ir embora mais cedo, né? Bom, vou chamar então aqui a professora Alessandra Brandão. Pode vir. A Alessandra, ela é uma jornalista no meio de um departamento de física, né? E nós nos conhecemos no programa de Mulheres da Ciência, do British, que foi no ano passado. Foi uma amizade super legal. E eu estou muito feliz compartilhando a sua experiência com a gente. A Alessandra, ela é da Universidade Estadual da Paraíba, né? É doutora em Ensino, Filosofia e Histórias da Ciência pela Universidade Federal da Bahia, e a mãe de um casal. Então, vou deixar para você apresentar os seus filhos. Tá bom? Boa tarde. É muito bom estar aqui, Rosana. Gratidão por essa oportunidade. Eu, desde que a Rosana me chamou, fiquei pensando, gente, eu sou especialista nesse tema, né? E não em outros temas, né? Não em meio ambiente ou história da ciência, como ela me apresentou. E a gente não faz a menor ideia do que vai dizer, porque é algo que mexe tanto com o seu emocional, que foi uma vida de luta inteira. O Ruizinho tem 21 anos, o meu filho, que é especial. E eu vou chamar de especial porque, apesar de saber que deficiência é o nome correto nos últimos anos, apesar de quando eu tive, chamava necessidades especiais, eu continuo chamando esse nome porque, para mim, é muito difícil dizer que ele é deficiente, porque é deficiente na ótica de quem? Porque na minha ele não é, né? Para mim, não é eficiente, não é suficiente, para mim ele é, né? Então, para mim, em termos do Ruizinho, eu vou chamar sempre especial, para ficar mais fácil, tá? A discussão toda do simpósio é maravilhosa. Eu fico muito feliz que, como sociedade, como academia, a gente tenha avançado de alguma forma a ponto de poder falar sobre essas questões todas que nós falamos hoje, e especialmente sobre essa. Eu falei para o Ruizinho que eu estava vindo para uma reunião. Tem algumas chaves que eu tenho com ele de palavras. Ele sabe que se eu estou dando aula, então eu estou perto de casa. Se eu estou em reunião, ele sabe que eu estou longe. Então, para preparar ele, que eu viria passar alguns dias aqui, eu disse a ele que eu estaria numa reunião. E eu falei, nessa reunião eu vou falar em você. Ele falou, em mim? Eu falei, dessa vez eu vou falar em você. Você quer gravar alguma coisa para o pessoal? Ele falou, quero. Vamos gravar um oi. Mas aí não rolou, porque ele ficou super tímido. E eu falei assim, e ele não é tímido, mas quando vai para as câmeras, acontece. Aí será que eu vou conseguir? É para baixo?
Eu fiquei... Estraguei tudo. Tá do ladinho, tá? Ai, que legal. Eu não uso esses troços quando você vai usar. Parece que está com 3 mãos, né? Sabe o que fazer. Das tecnologias. Eu sou desastrado, você não quer passar para mim? Não, quando você abrir. Do ladinho, né? Mostra que eu sou desastradinho. Okay. Então tá aqui. Eu tive que botar. Você viu que eu botei o deficiente com o E maior, né? Quer saber? Meu. Então, essa frase, ela é meio romântica, mas eu acho que ela tem muito sentido. A grande missão dos pais é preparar os filhos para o mundo, enquanto dos pais especiais é preparar o mundo para os filhos. Por quê? Porque a gente está enfrentando o tempo inteiro essa invisibilidade que o pessoal falou tão bem sobre ela. É o tempo inteiro. Você tem que estar educando o tempo inteiro. O Ruizinho, como eu disse, ele é extremamente comunicativo. Então, eu chego na pizzaria, ele vai cumprimentar. E eu falo, mas Rui, a gente não conhece. Ele falou, é meu amigo, sim. Então, cara... E aí meu marido fala, Alessandra, vamos pegar, não tem condições. Eu falei, deixa, porque ele é do mundo, não é meu só. O mundo tem que se acostumar, que tem pessoas diferentes. Então ele vai lá, mas ele é super educado. Olá, tudo bem? Eu sou o Rui, ele cumprimenta. Olá, tudo bem? Eu sou o Rui. Qual é o seu nome? Aí chega para uns meninos, que ele tem 21 anos, né? Claro, os hormônios, né, masculinos, e ele fala, você é linda, hein? Com as moças. Esteja acompanhada ou não. Não tem isso. Se ele estivesse aqui agora, certamente estaria sentado aí ao lado de todos vocês, em algum momento. Então... E realmente, nesse sentido, é verdade, apesar de que, de alguma forma, todos os pais têm que preparar um pouco o mundo, porque o mundo realmente, às vezes, está às avessas e a gente precisa consertá-lo, né, de alguma forma. Coisas como essa, por exemplo, é uma forma, né, de preparar, de educar a sociedade para necessidades que antes eram escondidas. Quantas mães eu conheço, mães, inclusive, da minha época, que escondiam em grades os seus filhos. No interior, que é do meu campus, hoje, eu ainda conheço, estou já 9 anos lá, e eu ainda conheço pessoas que pela primeira vez dizem, eu também tenho um filho especial. Dizem em voz baixa, eu tenho um filho especial. Eu falo, cadê ele? Ele não sai de casa porque tinha que esconder. Porque o preconceito ainda era pior, né? Numa época atrás, em que não se dava o direito nem dessa pessoa sair, porque ela sabia que o que essa criança ouviria, ela ia voar no pescoço de alguém. Então, para se proteger, e proteger a si mesmo, precisou esconder. Então, são coisas desse tipo que a gente ouve ainda. Então, eu falei para o Rui, o que você quer fazer? Ele falou que eu vou mandar um coraçãozinho, então. E aí a gente fez essa foto com ele fazendo esse coração. Ele tem 21 anos, é um músico no gesto e na alma. Meu marido é músico, pesquisador na área de música indígena, e ele fala, Alessandra, eu nunca conheci um músico tão dedicado. Né? Não tem hora, porque a música é a vida dele. Então, foi justamente a música que o estimulou com muita força. E sou muito grata à música por tudo que eu acredito que ela fez por ele. Porque a condição dele era muito complicada nos primeiros anos. E ele conseguiu se alfabetizar bem, tem uma razoável independência, usa bem as tecnologias, apesar de todos os prognósticos que os médicos deram. Que era de ficar em cima da cama, vegetando, possivelmente com o tempo, porque as crises convulsivas que ele tem são muito fortes. Ele tinha uma média de 50 crises convulsivas por dia nos primeiros 10 anos de vida. Bom, como é a nossa história um pouquinho sobre ele, aqui é o nosso grupo musical que o pai criou para ele. A gente tem uma banda, todos somos músicos em casa, na verdade. Eu conheci meu marido, inclusive, na música, eu fui cantora profissional durante muitos anos. E nós nos conhecemos nesse ambiente, então depois o pai criou uma banda, é o grupo Beija-Flor, família Beija-Flor. E ele toca tambor. Ele é baterista, toca direitinho até, toca direitinho. Para as questões das limitações dele, ele tem uma boa coordenação e bateria nos instrumentos mais difíceis de tocar, porque ele mexe com os 4 membros ao mesmo tempo, né? E ele ainda canta, ou seja, ele faz 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, isso é muito bom. Então, Rui nasceu em agosto de 97, forte e saudável, né? Um leonino forte. E, ali naquele momento, a gente não soube de nada, porque ele não tinha nenhuma característica. Uma nota alta, né? As notas que dão quando os bebês nascem.
e não sabíamos de nada. Belíssimo, um choro forte, foi extremamente emocionante o seu parto. Eu tenho 2 filhas antes, Júlia com 27, Maria Eduarda com 22 e ele com 21 agora. Bom, o impacto veio 10 meses depois, quando o Rui começou a convulsionar, do nada. Antes, até os 10 meses, ele aparentemente tinha um desenvolvimento normal, mas eu percebia aquela coisa de mãe, né? A intuição, tem alguma coisa aqui que eu não estou dando conta, o que é isso? Mas eu não fazia ideia. Como não tinha aparecido nada, ele tinha uma queda de cabeça, que ele tinha de vez em quando, e aquela cabeça parecia fazer parte das brincadeiras. Carneirinho bé, que é muito comum no Nordeste. Vai, mas carneirinho bé. Parecia que ele estava fazendo isso, mas na verdade ele estava tendo uma crise convulsiva já, e a gente não identificava. Aos 10 meses ele teve essa convulsão mais forte e em seguida entrou em coma e aí começou a grande luta da gente. Eu fazia comunicação. Bom, a música veio como bálsamo para ele, porque a gente estava indo para todas as terapias que o nosso colega acabou de falar aqui. Eu passei durante muito tempo com meu marido naquelas todas as terapias, fono, a terapia ocupacional, todas elas com o Rui. E nós percebemos que quando a gente estava ensaiando para a noite, para tocar, ele ficava sempre no cantinho, brincando com alguma coisa inanimada, um pedaço de madeira que ele podia encontrar, um picolé, um palito de picolé, um frasco seco de alguma coisa, nunca os brinquedos que a gente comprava para ele. Nunca, sempre aquelas coisas inanimadas. A gente percebia que quando a gente estava ensaiando para tocar, ele se aproximava da gente. E a nossa emoção como pais era tanta dele se interessar por nós, porque ele não se interessava por nós. E a gente parava de tocar, e aí ele saía de perto. Aí meu marido falou isso, meu marido estava terminando a graduação em música, e falou assim, Alessandra, tem a ver com música, são os sons, né? E a gente tinha uma banda na época, então era um instrumento espalhado pela casa toda, então tinha muita coisa para ele mexer. E aí a gente falou, vamos tocar. E ele vai chegar e a gente vai fazer de conta que não está nem aí. E aí ele realmente chegava e tocava nas cordas do violão, e batia no tambor, e batia na bateria, e a gente falou, é a música. E a gente recuperou uns livros antigos dele, de musicoterapia, que também não era muito comum na época ainda. E a gente começou, vamos, e eu trabalhava numa fundação de amparo à pesquisa, né, que é a FAPEAL, lá em Alagoas. Então, tudo era projeto. Então, eu falei, vou escrever algo, né? Aquela coisa, eu vou escrever um projeto para nós mesmos sabermos o que fazer. E aí a gente escreveu uma série de estimulação, e ele tinha uma atração muito forte pela minha voz. A gente já percebia, isso acontece com todas as mães, né? E quando eu estava cantando, ele sempre se aproximava. E aí eu teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, pega as melodias de ninar, e vamos ensinar coisas interessantes para ele. Aqui é sua mão, aqui é o seu pé, coisas assim. E aí a gente ensinando nada, não aprendia o que era mão, o que era pé. Eu insistia no outro dia, a mesma melodia, cantava. E um belo dia, eu cansei. Falei, gente, não funciona, Rui, não funciona. Ele não aprendia nada, nenhuma informação corporal, não verbalizava nada. E eu cheguei muito cansada do trabalho nesse dia, e eu falei para o Rui, eu não faço mais isso. E nesse dia eu cheguei cansada e ele já me esperava na porta, porque eu já entrava cantando a melodia, né? Cantando o dia que eu chegava do trabalho. E aí eu não fiz, porque eu estava estressada e tinha desistido mesmo da ideia. E aí ele falou assim para mim, o pé. Levantou o pé pela primeira vez. Aí, gente, falei, cara, é a música. E aí a gente continuou fazendo. E o Rui me chamou de mãe a primeira vez aos 8 anos de idade. Me chamou mãe e pai, né? Foi uma emoção, assim, inenarrável. E aí, essa altura do campeonato, eu já tinha terminado a graduação e já estava no mestrado, né? E eu vou falar um pouquinho no próximo slide disso, mas intuitivamente eu fui dando respostas para a sociedade e para os impedimentos que aconteciam comigo. Na FAPEAL, eu tive que abrir mão de 50% do meu salário para reduzir 50% do meu tempo para estar com ele. No momento em que a gente precisava de mais dinheiro. A gente teve que deixar de ganhar 50%. E aí, à noite, que era uma hora mais fácil, que a menina ficava com ele, a gente ia tocar na noite para poder compensar. Cantar em muitos casamentos, fazer um monte de coisa para poder compensar a grana que eu tinha perdido de dia. Mas aí eu conseguia levar em todas as terapias que eram necessárias naquela época. Enfim, o Rui parou de ter crises aos 10 anos, foi o momento que ele mais se desenvolveu, se alfabetizou, começou a desenvolver melhor a linguagem, ele fala super bem, até muito, hoje. E, lógico, ele tem uma dificuldade, especialmente por conta dos remédios que ele toma hoje, mas ele desenvolveu muito bem, ele tem uma sagacidade para interpretar sentimentos, emoções, que é uma coisa incrível. Se eu estiver chateada, ele percebe logo e vai perguntar, você está triste? Se eu falar com o pai, meu ríspido, você tá brigado com meu pai? Então, assim, ele me ensina muito. Eu digo que costumo dizer que ele foi meu maior professor. Ele é meu maior professor. Ele me ensina a tolerância, me ensina a respeitar o diferente. Ele é meu maior professor, sem dúvida. E me ensinou, principalmente, a lidar
com a academia, que é um lugar muito perigoso, às vezes, para se estar. Né? Por conta desse preconceito muito forte, porque as pessoas querem tornar invisível o que não é possível tornar invisível. Né? E aí, o meu desafio não para aqui. Eu tenho que me fantasiar todos os anos de alguma coisa. Tá? Aqui eu sou Dona Florinda, e o pai é o seu Madruga, e ele é o Chaves. Queria eu que meus desafios fossem apenas esses, né? Porque é até divertido. Às vezes eu não caio na roupa, tem que adaptar. Ele já me ligou hoje de manhã e falou que ia ser a galinha pitadinha esse ano. É a 5ª vez, tá? Que eu vou ser a galinha pitadinha. E eu só digo, tá certo, né? Tem certeza que não dá pra gente ir para outro tema esse ano? Ele, não. Eu pensei, eu quero galinha pitadinha de novo. Ok. Ele tem idade mental de 7 anos. Mas ele ainda gosta da galinha pitadinha. Apesar dele gostar de outras coisas, músicas diferentes também. Ouve Maria Rita na mesma intensidade que ele ouve Galinha Pitadinha. Então ele consegue fazer um gosto musical impressionante. Não tem mãe que não tenha que gostar, é obrigada, né? Meu marido fala, caramba, ela não é a galinha pitadinha, é a galinha dos ovos de ouro. Porque se eu tivesse tido essa ideia, eu estava rico. Como é que eu não tive essa ideia antes desse pessoal? Bom, o primeiro desafio de uma mãe, de pais que têm, é a expectativa com a realidade. Né? Você é preparada para esperar o filho que vai ser o vencedor, aquele vencedor na típica ideia de vencedor que nós temos na sociedade moderna. Né? Aquele que vai estudar, vai fazer uma graduação, de preferência com reconhecimento social, de engenheiro para cima, né? Medicina e tal. A primeira coisa é essa, ninguém conversa sobre isso, porque essa é a realidade. A chance que você tem de ter um filho especial é tão grande quanto ter um. Quase tão grande hoje, pelo número que você tem hoje de tipos diferentes, de possibilidades diferentes, de condição neurológica, de condição biológica. É tão grande que é quase praticamente 50-50, mas ninguém fala sobre isso. Né? Todo mundo se prepara e a família inteira fica doente quando descobre. Né? Mas o que aconteceu, minha mãe, que é uma senhora simples do interior, fala, minha filha, mas o que você fez para merecer algo assim? Falou, mãe, já está pesado demais, pelo amor de Deus, não faz essa pergunta. Né? E aí você tem que conviver, porque tem essas visões míticas da coisa, né? Que é pecado, que você realmente é escolhida. A gente falava hoje com a Júlia, a gente falava, será? A Júlia falou, mas esse negócio de mãe especial, que você é especial, foi escolhida por Deus, é uma sacanagem, de certa forma, com a gente, que é igual a todo mundo. Mas eu entendo essas leituras também. São ressignificações que as pessoas, longe de uma explicação mais realista, tinham que dar. Né? As pessoas tinham que encontrar saídas. E eu mesma já me acalmei algumas vezes no meu coração, pensando que eu era uma mãe especial. E, na verdade, eu sou. Né? Eu sou, quando eu vejo eu me superando os meus desafios, eu acho que eu sou, de certa forma. Eu acho que ela faz certo sentido, né? Essas histórias míticas. Mas minhas respostas acadêmicas sempre foram muito intuitivas. O meu professor de filosofia, ele me reprovou na graduação, porque eu não conseguia o número de faltas. Né? E eu falava para ele, olha, meu filho acabou de ser internado, e o Rui passou 1/3 da vida internado praticamente, nos primeiros 10 anos de vida. E eu falava, não tenho condição de vir na aula, na sexta-feira era 8 horas da noite, num campus a 20 quilômetros de casa. E era muito difícil, porque a babá já estava estourada, já tinha que dar folga, enfim, eram 3 crianças, né? Ela cuidava. E ele me reprovou. Só um dia desse eu reparei que eu sou doutora em filosofia da ciência. Falei, é só, cara, você precisa saber, então. Um dia eu vou mandar um e-mail para ele. Cara, queria dizer para você que aquela reprovação que você fez para mim foi ótima, porque eu paguei com um professor muito melhor e hoje sou doutora em filosofia da ciência. Às vezes eu tenho vontade de dizer isso para ele. Né? Porque ele ignorou completamente aquela situação, né? E ele me fez me sentir burra, inclusive, naquele momento. Porque ele disse, você não vai ter condição de acompanhar depois de tantas faltas. Eu tinha condição. Inclusive, estudei, me preparei. Antes de propor ele, fui lá, me preparei toda. E estava fazendo com os colegas, e ele falou, não, eu não vou. Eu soube que você canta na noite, depois que você fala, eu canto na noite para ganhar dinheiro, cara, para cuidar do meu filho. Não vou. Enfim, perdi. Mais tarde, outros desafios. Depois, como a Rosana chamou bem a atenção, eu me tornei professora, sou jornalista de base, apesar de ser doutora em História e Filosofia da Ciência, sou jornalista. E passei no concurso no Departamento de Física, que é outra coisa, é uma transgressão, praticamente. Quando eu cheguei lá, a galera me olhava meio assim, atravessada, né? Porque, na verdade, eu entrei em Ciência da Natureza, foi extinta e acabei sendo transferida. A maioria queria que eu fosse para o Departamento de Comunicação. E é engraçado porque eu não sou nem mais jornalista, não sou jornalista mais, porque depois que você faz uma formação multidisciplinar como a minha, você é também jornalista, mas você não é mais jornalista, né?
Eu sou muito mais hoje uma socióloga da ciência do que uma jornalista. Mas, enfim, foi o que eu fiz. Eu falei, cara, eu tenho que produzir mais do que esses caras todos daqui. Primeiro, é um departamento machista, tá? Eu sou a única mulher. Eu tenho que produzir mais do que esses caras daqui. E aí, quando eu consegui ser respeitada no mesmo nível, agora você imagina o esforço que eu tive que fazer com esse dia a dia todo que eu tenho, né? Muito difícil para organizar o rua, escola, que te diz não dá mais para ficar com ele aqui. Os coleguinhas adolescentes, porque ele quer conversar com os adolescentes na praça da cidade quando eu levo ele para a rua, né? E aí os meninos ficam, eu vejo lá o gesto, ele é doido. A gente ouve isso. Dá vontade de ficar doida você e meter a mão na cara, né? Fala isso, meu filho, cara. Às vezes dá vontade, depois você respira fundo e fala, ele gosta de conhecer pessoas, eu chego assim, eu tenho umas abordagens, olha, oi, tudo bem? Ele gosta de conhecer pessoas novas, por isso que ele veio aqui falar com você. Aí já, né? Já baixa a bola. Então, em vez de ir para agressão, que é o instinto te manda fazer isso, porque o cara está chamando seu filho de doido, né? Então, você tem vontade de fazer isso, mas depois você respira fundo e aprende. Então, por isso eu digo que o Ruizinho é o meu melhor professor, porque ele me ensinou até ser mais tática, mais estratégica, né, com as pessoas, inclusive na universidade. E aí, hoje eu posso dizer que eu sou uma professora produtiva. Como eu estava com a Júlia, eu tenho 4 projetos aprovados, supero qualquer professor do meu departamento, financiado, né? Tenho projetos grandes, tenho 35 bolsistas de iniciação. Eu sou louca, não tenho dúvida. 35, só em 2 projetos. Eu tenho Meninas na Ciência, Meninas na Física, que é um projeto do CNPq novo, afirmativo, só com mulheres. E é um trabalho grande, então são 25 bolsistas nesse. E tem um projeto na área ambiental, que eu também sou mestre em meio ambiente. E, inclusive, antes de vir para cá, estava numa romaria que deixa uma tonelada de lixo no parque maravilhoso que nós temos lá. Estava numa ação fortíssima antes de viajar para cá. E as pessoas, meus colegas começaram a ficar envergonhados. Poxa, ela tem um filho especial e faz tudo isso. Né? E aí, um belo dia, eu cheguei e falei, gente, a legislação não me protegia, eu não conhecia essa ainda, porque isso foi há um tempo já atrás. Eu pedi, não redução, porque no meu campus, nós somos obrigados a estar 5 dias na semana no campus, nos 2 horários. É assim que funciona. E aí eu pedi, pelo menos, que concentrassem em 3 dias. Falei, olha, vocês concentram as minhas atividades em 3 dias, e eu garanto que não vai haver queda de produtividade, porque nesses 3 dias eu vou estar por inteiro aqui, e 2 dias me libera para eu estar com meu filho. O departamento ficou assim, acho que não vai dar para negar com uma professora que tem uma produção dessa e garante que vai continuar. No dia seguinte, por coincidência, o Ruizinho, meu marido é Rui e o filho é Ruizinho. Nós somos muito criativos lá em casa. Meu marido foi me buscar, né? E eu atrasei um pouco na reunião lá do departamento. O Ruizinho entrou na minha sala e ele teve uma crise convulsiva em cima da mesa de reunião. E a crise, ele tem um impulso para trás que ele cai muito longe quando ele tem. Então ele anda, inclusive, com um capacete para poder proteger a cabeça, quando ele está em crise muito forte. E ele caiu em cima da mesa do departamento. Inclusive, cadeira cai, vai cair do corpo, aquela coisa horrível. E aí, eu só protegi a cabeça dele, levantei e falei, gente, bom, eu estou indo, ok, não disse nada, não cheguei no outro dia, eu estava aprovado os meus 2 dias. Ou seja, não é redução. Eu dou 6 disciplinas no departamento, em 2 cursos diferentes. Porque eu cubro todas as discussões sobre sociologia da ciência, sobre compreensão pública da ciência, formas diferentes de ensinar, porque eu trabalho com ciência e arte também. Tenho um laboratório de ciência e arte. Então, ensinar novas formas de ensinar. Então, só tem eu com esse perfil, né, acadêmico. Então, dou 6 disciplinas diferentes. Sou coordenadora adjunta do curso de Física. Então, assim, não tenho... Agora, o custo psicológico, mental, também é forte com isso. Mas é como a Júlia falou, nós não somos só mãe. Né? Eu sou mãe, sou mulher, eu preciso de tempo com meu marido, eu preciso de uma noite romântica, eu preciso viajar com ele, então eu sou tudo isso. E também sou a professora produtiva que gosta de fazer isso e que tem visto contribuições incríveis que eu posso dar junto com a minha equipe. Então o que eu quero é respeito, eu não quero pena, né, dos meus colegas, eu quero respeito, mas principalmente eu também quero apoio na hora que eu sinalizar, olha, isso aqui não tem condições para mim. Então eu acho que é extremamente pertinente essa mesa, porque nós precisamos sim avançar nesse tema, porque ele é extremamente necessário. Obrigada. Bom, eu vou dar prosseguimento aqui, que a gente está meio apertado no horário. Então, vamos... Oi? Chamar a nossa última convidada, Maria Helena Firmino, que ela é graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina,
mestre e doutora em fitotecnia, aqui pela URGS, e é pesquisadora do, agora, DDPA, isso, né? A antiga FEPAGRO, aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, Maria Helena. Bom, boa tarde. Queria agradecer pelo convite, e eu só estou aqui pela minha colega, porque foi ela que me introduziu conta dele. Tudo que os colegas falaram, então eu não vou ser tão repetir, porque me representam. Mas eu vou começar muito antes da história das minhas filhas, por isso que eu pedi que tu não colocasse a foto. Eu fiz faculdade na UFSC. O meu primeiro dia de aula ainda me emociona. Eu tinha 18 anos. Era um dia de sol lindo. E quando eu pisei na universidade, eu pensei comigo, eu vou conhecer as pessoas mais inteligentes do mundo, as melhores pessoas. Eu vinha do interior. Eu era a primeira da minha família que chegava na universidade. Por que eu digo isso? Porque ao longo do tempo é evidente que eu percebi que não era esse o mundo que eu estava pisando. Porque muitas vezes nos falta empatia, né? De olhar o outro e de perceber que aquele outro pode eventualmente ser nós mesmos no futuro próximo. Porque a gente não tem um filho com deficiência só porque ele nasce. Eu conheço diversos casos que eles nasceram perfeitos, ou normais, como queiram, e eles, em algum momento da vida, por uma coisa ou outra, eles se tornaram deficientes. Sem falar que nós mesmos podemos passar por isso no futuro próximo com a idade. Esses 24%, eles se situam nas mais diversas categorias de idade, de origens de deficiência. Então, ter empatia e perceber isso é até uma questão de egoísmo. É nos preparar, né, para um futuro. Bom, então eu vou tratar, além dessas experiências, eu vou trazer um assunto um pouco novo, né? Porque eu e o marido somos pais, então, da Adri e da Fábio, que tem quase 18 anos, são gêmeas, e da Márcia, que tem 16 anos. Elas são adotadas, elas são irmãs biológicas. Eu, quando tinha 28 anos, eu tinha entrado já no mestrado, vim para cá fazer mestrado, eu tive uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, que me fez perder muito rápido mesmo, rapidamente, a função renal. Fiz um transplante e a recomendação era que eu não engravidasse por aumentar os riscos. Eu tomava medicação, isso era difícil para a criança. Existem casos estudados pela minha médica que de mulheres, mas em função de todo o sofrimento familiar, nossa, meu marido, minha família, imagina meu pai e minha mãe vendo os 2 filhos numa sala de cirurgia. Meu irmão foi meu doador. Eu e meu marido optamos por adotar. E a gente esperou o momento, então, tinha terminado o doutorado, tinha passado no concurso, eu tinha casa própria. Sim, eu venho de uma família que isso era muito importante. Eu tenho 52 anos, então era muito importante eu ter o meu título, ter um emprego, ter uma casa paga, ter um carro, eu tinha tudo. Um casamento maravilhoso, e daí a gente, não, agora nós vamos adotar. Quando a gente fez o processo de adoção, nós não fizemos nenhuma limitação no processo. A gente queria irmãos. E assim nós fizemos o processo. Nós queremos irmãos. Tudo bem, tal. Terminou o processo em 2, 3 meses. Entrevista de um lado, entrevista do outro, casal, pai, mãe, tal. Ok, então no processo. Estou pronto, eu quero agora. Não, espera, isso acontece talvez daqui a 2, 3, 4 anos. Imagina eu desiludida, né? Qual não foi nossa surpresa de 2 meses depois, nós tivemos a notícia que havia 3 crianças à nossa espera. Quando nós fomos buscar as meninas, nós já sabíamos que a Adri e a Fábio, elas tinham, foi um parto extemporâneo, né, como é comum em gêmeos, foi um parto em casa, mas aparentemente elas não tinham nenhum problema, a não ser andar na ponta dos pés, que parece uma coisa, né, mas é uma característica. Mas eu não tinha a menor ideia, nem meu marido. Para nós também nós estávamos preparados, porque
emocionalmente, eu tinha uma convicção, meu marido também, que mesmo que nascessem de nós, elas podiam nascer com uma deficiência. Então, por que eu ia botar uma limitação na adoção, se vindo de mim podia acontecer? Então, a gente não colocou. Mas logo, alguns meses depois, a gente, não, realmente algum problema, vamos verificar, tal. Bom, característica, né? Crianças que andam com 2 anos, provavelmente, é paralisia. Então, é a característica daquele caminhar na ponta dos pés, nascimento, caminhar com 2 anos, né? E, a partir daí, a nossa vivência, né? Fisioterapia 3, 4 vezes por semana, psicopedagoga e tal. Eu tive a sorte, sendo servidora pública estadual, de ter redução de carga horária com salário na integral. Gastamos muito, né? Nós moramos aqui, nossa família toda, que é grande, a do meu marido e a minha, mora toda em Santa Catarina. Então, fizemos uma opção. Meu marido ganhava mais, não normal pelas estatísticas, porque ele não tem a mesma carreira que a minha, ele é profissional autônomo, então o potencial de ganhar mais realmente era dele. Então, fizemos um acordo que ele continuaria viajando e eu me dedicaria mais às meninas. Ou seja, possível carreira de sucesso, não dá com 3 filhos. Eu admiro demais o que tu disseste, porque eu não consegui. Mas também a pessoa, até por uma questão financeira também, pela questão da vivência, nós optamos por ter uma empregada, que a gente podia pagar, e não ter, por exemplo, uma babá. Excelente ideia, né? Não, mas hoje eu vejo isso, naquela época eu não via, né? Então, assim, é uma diferença de 1 ano e meio entre as crianças, mas conseguimos, né? Uma vez eu disse para a neuro das minhas filhas que eu não ia ser jamais uma pesquisadora de sucesso. E ela disse, o teu papel não é esse. E eu estava tranquilo na minha cabeça. Eu realmente tinha feito a opção de viver isso com as gurias, e era uma exigência, e eu queria participar. Então, assim, eu participava de todas as fisioterapias e tudo mais que tu faz em casa, né? Pezinho na bolinha, escadinha. Bom, aparentemente esse era o problema inicial. É claro que foram surgindo coisas que eu percebia, mas que eu, uma agrônoma, né, não tinha formação, então não demorei. Eu falava e todo mundo na escola, não, mas o desenvolvimento delas é perfeito. Falava na psicopedagoga, não, o desenvolvimento delas é perfeito. E eu cá comigo. Eu digo, olha, não aprendem regras de jogos, né? Que era uma coisa que me chamava muita atenção. Tanto que há uns 4 anos atrás, depois de tanto falar aqui e acolá, eu fui ler um material do Ministério da Saúde sobre o espectro autista, né? E percebi ali que as minhas filhas, especialmente a Adri, ela correspondia em 90% do que estava descrito ali, embora ela não fosse caracterizada como autista. Porque isso é uma coisa... Hoje em dia se fala mais, mas isso há pouco tempo atrás não se falava, né? E aí a gente, mãe, muitas vezes é considerada a louca. É verdade, é verdade. A gente é a louca, a gente que enxerga o que não tem. Eu fui fazer, ainda assim, mesmo assim, fui fazer um pós-doutorado, mas aqui perto, eu passava 3 dias lá, 4 aqui, tentando organizar, e nos 4 dias que eu ficava, eu fazia tudo aquilo que eu devia ter feito em 7 dias. E lá, olhando de fora, porque eu nunca tinha mais saído para olhar de fora a minha família, né? Eu estava muito envolvida no meio, tu não enxerga as coisas muitas vezes. E quando eu estava lá, que a escola me ligou, as meninas tinham tido um problema, e eu passei a noite pensando, e eu digo, eu saquei o que acontece. O que é que acontece? Por exemplo, a Adri. Ela pegava um texto de matemática, só de fração, e eu ensinava a primeira, ela fazia todas. Passava um dia, vamos fazer a lista de novo? Não sabia mais. Elas têm, principalmente uma mais que a outra, falha na memória declarativa. Alguém sabe o que é isso? Não, a gente só descobre quando não funciona. Elas não encontram as gavetinhas, sabe? Na hora que tu precisa juntar, elas às vezes não acham, né? Também, elas têm praticamente 18 anos, mas têm a idade em torno de 7, então elas não passaram do concreto para o abstrato. Então, elas aprenderam a ler, escrever, fazem as contas básicas, né?
Isso elas conseguem até hoje, não conseguem passar porque a geografia, a história, a classificação do que é um artigo, um verbo, um substantivo, isso é abstrato. Isso tu aprende, tu não nasce sabendo. Tu nasce sabendo comer as coisas básicas, mas isso não. Né? E é muito difícil porque quando tu tem um filho que alguém diz que ele tem tal coisa, tu pode procurar ajuda. Mesmo que tu não deva aceitar aquilo que está as limitações dele, tu pode ir à frente. Mas é mais simples. Nem sempre a gente encontra uma classificação. Até hoje, nós não temos uma classificação. Não existe. Então, isso é uma outra dificuldade muito grande, né? A convivência na sociedade, as coisas que elas faziam, por não ter noção desses costumes, por mais. Olha, o celular está ali. Não pode pegar o celular do outro. Quem te disse? Porque se tu não passa dos 7 anos, tu não aprende o juízo, né? A idade do juízo, aquela passagem, né? Que tu sai do concreto e vai para o abstrato. Isso tem implicações muito grandes, né? Bom, isso é um resumo, né? O que aconteceu comigo profissionalmente? Quando eu terminei o doutorado, vamos dizer assim, que eu fosse potencial. Né? Eu tinha grande potencial, né? Mas, na sequência, eu terminei em 2013, eu já estava concursada. Em 2004, as gurias chegam e aí tu faz uma opção. Alguém tem que cuidar das tuas filhas, elas são tuas, a decisão foi tua. Eu e meu marido nos dividimos, né? Mas eu ficava o tempo todo aqui. E o que é que eu percebo? E daí eu comecei a me questionar muito, né? Eu não conseguia, não tinha energia, até por ter 3, né? De atender os requisitos de uma pós-graduação, da produção científica. Quando tu encontra essa equipe, e por um lado eu tive por um tempo, tu consegue. Mas tu precisa de apoio. Não só de colegas, e eventualmente amigos. E tu faz ali para te dar esse apoio, porque tu é capaz. Só que tem coisas práticas que eventualmente tu não consegue fazer, alguém precisa fazer. E aí é que vem a parceria. Por outro lado, às vezes, e aconteceu comigo, eu me envolvi administrativamente, porque eu sabia que eu podia ajudar administrativamente na coordenação, né, que hoje eu sou chefe da divisão de pesquisa novamente. Mas isso é um trabalho e também não é visto. Porque o que conta é o número de artigos científicos. Mas o que é que está na base para que alguém faça a pesquisa e produza o artigo científico? E a gente também não valoriza isso. A gente não valoriza quem está ali no meio nos dando suporte. E isso também é ruim. Porque quem está no meio dando suporte precisa pensar. E precisa pensar como pesquisador, como cientista. Porque só assim as coisas vão caminhar. Bom, eu não vou... Tudo aquilo que eles falaram, né? Eu também passei horas e horas e horas em fisioterapia. Talvez pela idade, né? Nós adotamos quando eu já tinha 37 anos. Então, podem imaginar, né? Que hoje eu tenho 52 e eu tenho 3 filhas adolescentes. Eu não tenho energia. Por conta dessas horas, cheguei a desenvolver uma epilepsia por estresse crônico. Embora não tenha essas crises normais, tu custa a descobrir que tu tem, né? Eu vou mostrar um pouquinho, eu não fiz uma preparação, mas eu trouxe umas fotos das gurias. Esse é é a nossa maternidade. Tem gente que vai na maternidade, essa é a nossa saída da maternidade. Qual que eu aperto? Da direita? Tá. A Adria Fabi, a Márcia no meio. Aquilo foi o meu enxoval. 3 cadeirinhas, porque eu não sabia tamanho, não sabia, né? Então, essa é a nossa experiência, nosso primeiro encontro. Deixa eu achar aqui. Opa, volta. No meio. Só para a Luizinha, eu apertei antes. Não. Por isso que eu apertei e ela fez. E eu não tinha me dado conta. Tá, e é o nosso primeiro encontro. A fotinho tua com a tua bebezinha no colo, mais ou menos essa aqui é a minha. As gurias foram bem, tinham bastante independência até entrar na adolescência, até os 13, 14 anos. Depois, por conta do crescimento, dos hormônios, né? Porque, como diz a médica, simplificando, então elas tiveram muita complicação no caminhar.
A Adri, especialmente, fez... Não, ali uma das nossas sessões de fisioterapia. Esse ano, finalmente, nós reduzimos para uma sessão semanal, porque trocamos por natação. Agora eu tenho 2 nadadoras em casa. E com muito sucesso. Aqui estão as 2. A Fábio, especialmente, começou antes, enquanto a Adri se recuperava da última cirurgia. Ela começou a treinar antes, então ganhou estilo e começou a competir. E a cada competição que vai, mesmo em nível nacional, ela traz uma medalha. Então, aqui é muito bom, porque vocês podem imaginar o que é fazer 14 anos de fisioterapia 3 vezes por semana. E uma coisa que eu não tinha, esses dias eu vi um amigo postando no Face, que alguém disse que isso aí já é antigo, eu também tenho Instagram, que ele disse que enquanto as pessoas estavam saindo do céu lá, né, na filinha da paciência, e ele disse, eu estava na outra reclamando. Mais ou menos, eu nunca passei pela fila da paciência, mas a gente acaba desenvolvendo, né? E aqui estão as 2. Elas hoje andam de muleta. A Fábio consegue dar 3, 4 passos em casa, então dentro de casa ela não usa. A Adri usa o tempo todo por conta da risotomia que ela fez, então enfraqueceu um pouco os nervos, né, da sensibilidade dela, eventualmente ela cai, então com a muleta ela fica bem. E aqui é uma equipe paralímpica. Isso é uma coisa legal de falar, porque assim, quando a gente fala que as pessoas não têm oportunidade e a gente não as enxerga, isso é verdade. As minhas filhas, por conta até do nosso poder aquisitivo, elas fazem parte de um clube social Pertence, é uma experiência nova aqui em Porto Alegre. É particular, mas eles criaram agora uma fundação para dar oportunidade para crianças carentes. Então, se alguém tiver condições de fazer doação pelo imposto de renda, procure. Pertence, porque é a arte de pertencer. Tu precisa pertencer a algum grupo. Porque as minhas filhas, quando pequenas, como era relativamente sutil a deficiência delas, elas eram arroz de festa. Eu ia a todas as festas de crianças na escola. Eu tenho 3 em idades muito próximas à Márcia. Eu tinha festa de aniversário praticamente todo final de semana. O que acontece quando começa a crescer e começa a se perceber que elas são diferentes? Normalmente te afasta, os adolescentes se afastam porque é outra experiência, é outra convivência, é outro entendimento, né? E elas faziam coisas assim ridículas que a irmã passava vergonha. Até que a irmã também tivesse maturidade para entender que as irmãs tinham deficiência, inclusive intelectual. Porque isso não é só fora de casa, tu enfrenta isso também dentro de casa quando às vezes tu tem outro filho, tu tem que trabalhar essa conscientização, né? Bom, então elas daí começaram a se afastar, a gente passou um período de tempo assim muito difícil, quando apareceu a cirurgia, a necessidade de várias cirurgias, horas de hospital, de UTI, a vida sem amigos, só envolvida com a família e com alguns amigos mais próximos, né? Isso era muito difícil. E a gente procurar alternativas onde é que tem? Não tem. E quando tu é pobre é menos ainda, porque isso é muito caro. Bom, a gente encontrou o Pertence e depois do Pertence um grupo de natação paralímpica, que na verdade começou no Lindóia. É 2 professoras abnegadas que fazem isso sem cobrar nada, tá? E que começaram a dar oportunidade para pessoas com deficiência. Hoje ela tem um grupo imenso. Aí a Adri e a Fábio aqui, elas estão em cadeira, porque quando são distâncias maiores, elas usam cadeira. Tá? Para a dificuldade de andar muito tempo, elas não aguentam, né? Mas aqui, deixa eu ver se tem alguém. Aqui está a professora. Ali é uma, aqui é outra. Esse menino, ele é deficiência intelectual. Todos os demais têm deficiência física. A maioria é amputação, que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Jovens por acidente de carro ou de moto. É um número absurdo, tá?
E essas pessoas têm dificuldade também de se integrar, porque tu não tem, né, muito o que fazer. Quer dizer, tem, mas não enxergam, né? Não é todo clube que dá oportunidade. Elas começaram no Clube Lindóia e hoje o Grêmio Náutico União abraçou a equipe de Esporte Mais, porque isso também não acontece. O que a gente vê são casos isolados, quando a gente vê para a Olimpíada, se é que alguém assiste, são casos isolados. Uma equipe desse tamanho é difícil. Bom, mas ali estão elas. Isso no Circuito Brasil. A Fábio, na primeira competição, competiu 4 provas, 4 medalhas, sendo 2 de ouro. Na última, ela teve tempo para uma prova e nessa mesma prova venceu, então tem potencial. E aqui, a caçula, que quer ser atriz. Então, não ia deixar de... que quer ser atriz. Bom, eu falei do Clube Pertence, da natação. É preciso que a gente olhe, né, oportunidades para as pessoas com deficiência. Claro que isso não vai servir para todo mundo, mas para um grande grupo é possível. Por que a gente não vê as pessoas com deficiência? O ano retrasado a gente estava... Já viajei, mas não tinha me dado conta, porque às vezes tu só percebe também quando tu vivencia, né? É um problema de todo mundo. Estava na Espanha e eu achei muita gente. Meu Deus, como tem gente com deficiência nessa terra, toda hora eu encontro alguém de cadeira e tal. E claro que eu me dei conta, né? Claro que se fala mais também, mas assim, ó, tu anda de cadeira numa calçada. Aqui no Brasil tu não tem condições. Onde é que tu vai? Eu tenho condições de comprar uma cadeira elétrica. Para andar onde? Para fazer o quê? Então, a gente não vive. Por isso que, em parte, eles também não existem. Um pouco por preconceito, mas um pouco porque eles não têm como aparecer, gente. Tu vai em prédio sem... às vezes, não tem... isso fala-se a vida inteira, né? Não tem rampa, não tem elevador, não tem corrimão para se segurar. As calçadas são soltas. Essas pessoas não têm esse olhar. E a gente acha que é só para quem é deficiente porque nasceu ou porque sofreu um acidente. Nós vamos envelhecer. Se não por eles, mas nós vamos envelhecer e nós vamos precisar disso. De condições melhores para caminhar, né? E eu acho que isso é muito importante. Bom, eu acho que eu falei de tudo, porque todos falaram antes de mim, né? Mas assim, ó, profissionalmente, nem todo mundo consegue ser com ela, ter essa alta produtividade, porque se eu já estou com problemas, ficaria com muito mais. E talvez não seja... Eu tive a sorte, né, de ter redução com salário, que me ajudou, e eu sou muito agradecida ao Estado e à sociedade por me propiciar isso, mas eu faço muito bem o que eu faço. Eu sou, acho que, uma mãe muito dedicada, e enquanto estou no meu trabalho, faço o meu melhor. E já fiz isso antes e hoje eu faço também. Eu acho que a gente faz opções. Eu, muitas vezes, e as minhas colegas estão aqui, hoje eu estou na divisão de pesquisa e faço o meu melhor para que a instituição vá bem. E isso é preciso se reconhecer, né? Que o outro pode não fazer o mesmo que a gente faz, mas ele faz bem feito e ele contribui para o nosso trabalho. Tem uma coisa também, né? Não sei se vocês se perguntam, quem é que lê tudo que a gente escreve? Vocês nunca pararam para se perguntar? Uma orientadora maravilhosa, reconhecidíssima. A minha orientadora era reconhecidíssima. Ela trouxe coisas para o Brasil que não existiam, influenciou legislação. Eu trabalho com substrato para plantas, tá? Nossa! E ela, acho que produziu menos do que eu produzo, mas ela fez a diferença. Será que aquilo que a gente produz realmente está fazendo a diferença no mundo? Eu às vezes me questiono, assim, eu não estou querendo dizer com isso que as pessoas não devam produzir. Mas, meu Deus, a gente tem que fazer diferença. Eu fiquei pensando quando tu falou do plástico, né? Às vezes eu me pergunto, né? A gente produz um monte de conhecimento, mas a gente não recicla o lixo da gente, a minha instituição não recicla. E, às vezes, o que a gente precisa para mudar o mundo é muito menos. Lembrei, eu não queria, quase que eu esqueço. Tem mais uma coisa. Quando eu falo que eu adotei 3 crianças, muitas vezes me diz, nossa, que coisa que tu fez, que trabalho social. Não. Eu não fiz trabalho social nenhum. Eu e meu marido fizemos porque nós queríamos uma família. Porque a gente, né, foi uma opção nossa, a gente achava importante e nós fizemos uma opção por família, não é um trabalho social. Também, já ouvi, tudo que tu ouvisse, eu já ouvi. Tá? Sou uma santa. Porque nunca me viram surtar.
Como é que tu suporta isso? Eu digo, eu surto. E as pessoas não entendiam que era verdade. Porque não é assim, ó. Eu, pelo menos, né, passa de mansinho. Ai, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo, a vida é assim mesmo. Não. Muitas vezes é de choro, é de incompreensão, de não saber o que está se passando, de não encontrar uma resposta. E às vezes até daqueles que te ajudam, que é médico, fisioterapeuta, psicopedagogo, e sei lá mais o quê, eles não te entendem. Quando eu disse que quando eu voltei do pós, sério, eu fui na clínica porque eu sempre optei por tentar fazer as coisas juntos, né? E eu digo, ó, pode parar tudo, agora vocês vão me ouvir, porque quem está certa sou eu. Eu agora entendi. Daí, quando eu expliquei tudo, eles disseram, realmente, então as meninas têm falha na memória declarativa. Mas até ali, eu vivi num sofrimento, porque elas são inteligentes. Só que não acompanham aquela idade. Mas elas são. E eu dizia assim, como pode ser tão inteligente? Nunca esquece de carregar o celular. Nunca, jamais. Mas se eu pedir para pegar o negócio para levar, ela vai esquecer. E eu pirava. Não, é pirante, não é força de expressão. Juro, é pirante. Tá? E a maior parte das vezes, não se tem esse acompanhamento. Nem sempre eles estão preparados para dar o apoio que a gente precisa. Né? Então, assim, quem convive, assim, uma sugestão realmente, assim, ó, quem convive, conhece, assim, esse olhar diferenciado. A gente não precisa de pena, concordo plenamente. A gente não é santa, não precisa botar vela. A gente é gente normal, algumas com maior capacidade de entender, outras nem tanto. Vão sofrer muito mais. Não, mas eu acho que eu sofri bem mais. Eu sempre fui muito, sabe? É aquilo e aquilo, 880, e a vida não é 880, né? Então, assim, ó, esse olhar é importante. Porque é preciso trazer essas pessoas. A gente aprende muita coisa, né? Claro que a gente não precisava. Se a gente pudesse escolher, seríamos todos normais. Normais. Né? Normais. Mas a verdade é que às vezes a gente encontra pessoas ditas normais que não são normais. E às vezes os filhos da gente conseguem trazer coisas, né? Eu digo assim, que eu acho que a gente não... Eu não gostaria de ter aprendido o que eu aprendi. Não posso negar. Eu não acho que é uma coisa. Eu não gostaria. Eu preferia, né, que as minhas filhas pudessem ter aproveitado todo o potencial que elas tinham, porque elas adoram conviver com as pessoas. Eu não posso abrir o portão de casa e eu medo de deixar ela na cerca, porque todo mundo que passa, ela conversa, principalmente a Adri. Ela vai em festa, ela senta em todas as mesas e conversa com todo mundo. Bem assim. A gente já passou situações de... Porque assim, ó, a idade está lá aos 7... Mas os hormônios estão lá nos 15, 16, 17, 18. E quem tem que cuidar disso é a gente, é o adulto, né? Então, assim, quando os amigos não entendem, quando a amiguinha faz um grupo no Whats para ir para a pizzaria, e a mãe da amiguinha liga, Maria Helena, olha só, é que se fosse comigo eu gostaria de que falasse, mas assim, ó, a Fábio está convidando todos os meninos para namorar. Essa mãe... foi professora da catequese da minha filha durante 2 anos e ela não percebeu a diferença de compreensão que a minha filha tem. E daí, quando acontece uma coisa dessa, tu pensa o quê? É só maldade. Não consegue captar que ela não tem compreensão. Então, assim, a gente precisa olhar o diferente e mudar a perspectiva do olhar, né? Saber o porquê daquilo, como tu pode ajudar... até a própria criança, né? O teu filho vai aprender alguma coisa, eles têm coisas maravilhosas. As minhas filhas fazem coisas que a irmã, que é plena, não faz. E hoje as irmãs ajudam ela em várias coisas. Ou os amigos na escola. Vou falar rapidamente sobre a escola. Eu tenho 2 experiências. Então, a Fábio, ela hoje está no 2º ano do ensino médio com a Márcia. Na mesma turma, a Márcia hoje já entende a irmã e ajuda. Porque ela quer. Ela me disse dias, mãe, eu não entendo nada, só um pouquinho de português. Ela não compreende, mas ela não falta um dia aula. Já a Adri saiu no 9º ano e entrou em sofrimento físico, psicológico. Fazia xixi, fazia cocô, se arranhava, sangrava. Porque ela não conseguia acompanhar, ela não tinha ganho nenhum. Então, essa escola, que foi um ganho de trazer as crianças com deficiência para dentro dela, mas ela não pode ser única. Nós saímos de um extremo e fomos para o outro.
E eu vou dizer que eu não sou a única mãe que tem uma filha que não se adequa a esse tipo de ensino. Eu conheço outras mães com outros filhos também. Então, a gente precisa trazer isso para o caminho do meio. Porque não é obrigando, né, uma criança a estar na aula, porque ela não pode, porque senão tudo tem que se justificar, mas numa escola, que por melhor, a escola das minhas filhas foi maravilhosa, mas ela não suportava, ela não cabia naquele ambiente. Então, isso também precisa ser olhado. A gente precisa sair desse extremo que todo mundo tem que estar na escola convencional. Essa escola convencional, ela não é boa para todo mundo, pelo menos naquelas turmas. Acho que eu encerrei. Primeira coisa, pessoal da recreação. Eu preciso que, se alguém ainda está com os queridos lá, resgatá-los. Uma pergunta, é só o que a gente vai poder fazer. Não, e é sério, eu vou cortar todo mundo, porque a gente já está super... A gente ainda tem outra atividade, aí já passamos. Alguém, algum comentário, alguma coisa? Vai ser só tu. Depois agora. Tá. Me senti bastante lisonjeada de poder... Nesses termos. Eu sou Maíra do Instituto Meros do Brasil. O Instituto é uma organização não governamental, né? Não é uma universidade, mas a gente tem buscado... A gente trabalha em 9 estados do Brasil, tem uma equipe grande, gigante. A gente tem buscado diminuir a distância, né, entre nós e as pessoas com deficiência. Como? Primeiro, entendendo o que é. Né? Nos capacitando, conhecendo o que é, porque inicialmente a gente não sabia nem o termo adequado. Né? Então, um passo para que essas pessoas possam participar, como todas as outras nossas atividades. Educação, conservação, dessas atividades. Então, é um início, é um ponto que a gente começou a ver de tentar ser inclusivo. Inclusivo por entender toda a diversidade, né? Entender que todas as pessoas podem participar. Né? Que conservação tem a ver com a vida de todas as pessoas, independente da condição delas. E para o Inácio, quando ele falou, eu queria entender um pouquinho, quando ele falou das batalhas legais aí para a redução, né, da jornada de trabalho, você falou desse tratamento como pai ajudante, né? O pai é mais do que um ajudante, né, nesse aspecto. Como isso foi para ti? Para a Júlia, se os 25% é suficiente para ela, né, de redução, como que ela maneja, como é que ela dá conta do dia a dia dela com essa proposta de 25%. Bom, na verdade, quando a gente está no turbilhão, a gente não se dá conta. Eu também era muito cri-cri, trabalho, eu era funcionário público, eu tinha que trabalhar no mínimo 40 horas e cumprir todas as minhas obrigações. Então, eu me virava nos 30. Eu chegava em casa, até botei um vídeo, que quando eu chego em casa, eu não quero, não é que eu não quero saber, eu também não quero, mas eu não consigo. A Luana, agora a Maia, elas querem brincar comigo. A Luana quer atenção, ela quer o pai. Então, eu saía no almoço, podia almoçar em casa, estimulava. A gente tinha que estimular em casa o tempo todo. Eu sou argentino, então eu falava com ela em espanhol desde o primeiro dia. Ela entende bem os 2 idiomas, fala um pouco em espanhol e português. Então a gente não parava, eu não parava. Só que eu demorei muito para me dar conta que eu não consigo, né? Meus alunos, eu estou devendo uma vela para cada santo, né? O paper, né? Os meus alunos tudo com os papers, eu não consigo ler porque eu quero ler bem certinho, né? Para antes de mandar submeter, aí eu tenho uma fila, né? Dos meus alunos terminar os doutorados, então eu estou sempre devendo. Isso era muito ruim. E de um tempo para cá, até porque a Fabiana, minha esposa, está extremamente cansada já, são 4 anos de dedicação hiper exclusiva, né? Não é nem dedicação exclusiva. Então, a gente está vendo que precisa ter uma mudança, a gente precisa mudar um pouco. Eu preciso abrir mão da URSS, a URSS tem que entender, e meus colegas e meus alunos têm que entender que não é que eu não quero, é que eu não posso mais. E eu preciso me dedicar à Luana, né? Que é uma coisa que não é, digamos assim, não é esforço nenhum, é o meu tempo, né? Eu vou dar para ela, eu vou, digamos assim, acho que a minha maior produção científica, né, são minhas 2 filhas. Então, o meu qualizar são elas 2, né? Meu fator de impacto são elas, e o impacto que eu vou deixar para o mundo. E eu comecei a trabalhar mais com extensão, eu saí da linha dura da ciência para trabalhar mais com extensão, com pessoas,
né? Então eu trabalho com os pescadores, trabalho na praia, na Barra, posso ir na Barra de Tramandaí, digo dizer que não, no Seclimar, na universidade, e eu estou aprendendo a falar isso. Inclusive agora eu estou me permitindo pensar em pedir redução de carga horária. Aí meus colegas dizem, tu vai pedir redução para 40 horas? Porque... Então é mais ou menos por aí. E eu acho que os pais hoje, o papel paterno mudou muito. A minha sogra, né, que também a gente tem um pouco de sorte, que é o que eu queria falar agora, falando o que eu queria, que eu não falei, é que a gente teve um pouco de sorte dentro de ter um filho especial, é que a gente sabia desde o primeiro dia qual era o diagnóstico. Então, o síndrome de Down é conhecido, a gente sabe o que precisa fazer. Isso facilita muito. Né? Então, quem tem um filho autista, que até descobrir, até tentar outras deficiências, isso é complicado. Então, síndrome de Down, tu já sabe mais ou menos por que caminho trilhar. E o apoio da família é fundamental. Né? Agora, os pais da Bita, minha mãe, que está aqui, inclusive, veio me ver e deram todo o apoio desde o nascimento. Em nenhum momento nos deram apoio incondicional, sempre, muito suporte, que isso também nos fez muito bem. Mas, por exemplo, agora a gente está 15, 20 dias sem o apoio dos pais da Fabiane. Nós estamos quase surtando, né? Ela, coitada, disse, tu volta, né? Eu digo, volto cedo. E aí eu sei que, né, já mandei uma mensagem para ela dizendo, eu vou ficar, eu não quero perder esse momento. É muito importante poder estar aqui debatendo isso. Eu acho que é muito importante que essas outras deficiências sejam comentadas no dia a dia, que sejam feitas palestras, que se fale, até que as pessoas vejam que não é nenhum bicho de 7 cabeças. São problemas como qualquer outro. Tem gente que tem outros problemas, né? Tem gente que não sabe se vai comprar um Porsche ou, sei lá, um BMW. Né? A pessoa sofre, o jogador de futebol deve sofrer horrores com isso, mas é a vida dele, né? A gente talvez sofre por outras coisas, mas é importante que a sociedade, e o nosso sofrimento não é tão banal talvez quanto o dele, mas que elas precisam conhecer, saber. E eu agora, eu já, por exemplo, só para encerrar, lá na Prefeitura de Tramandaí, eu estou coordenando um projeto, onde a gente vai fazer uma seleção via prefeitura de 2 profissionais, né? Um biólogo e um oceanógrafo. E eu consegui colocar no edital que se contasse 1 ano a mais, né, na produção científica para as mães ou pais. E estava tudo certo até a última. Eu ia trazer isso para cá, eu fui procurar o edital, na última hora eles tiraram. Né, porque ainda não entendem a importância disso. Então a gente tem um trabalho muito longo pela frente. E acho que os pais têm mudado. A gente vê que os pais, hoje em dia, meus amigos da mesma idade, eles assumem muito mais a paternidade. Embora a gente saiba que famílias com deficiência, o pai é o primeiro, né, a talvez dar no pé. Mas, por sorte, a gente vê vários exemplos na Kinder, outros pais que estão junto, firme, forte, que fazem a diferença. Eu acho que a gente faz a diferença, embora os méritos, obviamente, são sempre da mãe, né? E mãe não existe, né? Mãe só tem uma mesmo. Bom, a tua pergunta... Na verdade, eu acho que isso vai flutuar um pouco, dependendo do momento, claro. Neste momento, em que o Enzo precisa um pouco mais de atenção, não está sendo suficiente. Mas no momento que está mais organizado, é suficiente, porque como sou eu e Frank, então são 50%, se for ver. Então, sempre vai ter alguém no momento em que ele não está na escola. Mas se não está organizado e não está dando para ir para a escola, acontecendo alguma coisa, a gente tem que se reorganizar. Existe uma flexibilidade na universidade que nos permite isso, mas é muito difícil chegar a esse valor, porque isso depende, no nosso caso, das temporadas. E também depende um pouco das tuas expectativas ou quanto que tu te envolve no trabalho, né? Como tu achar esse ponto de equilíbrio. E além do trabalho da universidade, no trabalho da pesquisa, que eu acho que eu queria só retomar isso, a gente não pode deixar de falar que um dos pontos principais da gente estar aqui é assim, o que fazer no âmbito da pesquisa para que a gente não tenha tanta dificuldade nos editais de fomento. Eu quero dinheiro para trabalhar, estou sendo claro. Para isso, por mais que eu faça, talvez a gente tenha que discutir mecanismos, isso eu acho uma coisa que só para não fazer o resgate. E além da pesquisa em fisiologia cardiovascular que eu me dedico, a gente também se dedica à divulgação sobre o autismo e a gente tem projetos sobre isso e meu marido faz palestra em todos os lugares, porque a gente se vê como um fator de educação e a gente pretende que as pessoas conheçam cada vez mais sobre isso. Obrigada. Então, a gente tem que encerrar antes que a Fernanda nos mate, mas estamos nos bastidores, podemos conversar nos bastidores. E vale lembrar também, antes de acabar, que normal é só um programa da máquina de lavar roupa, tá, gente? Que ninguém é normal, tá?